A história começa com Noel acordando no corpo de um nobre, o que, convenhamos, é demais, até ele checar sua tela de status. E o resultado é daqueles que fazem o silêncio ser mais aterrorizante que um grito com cada atributo no rank F, exceto sua magia de água, que está apenas no rank E. Então descobre-se que ele nasceu como o 13º príncipe da família real imperial, e o imperador já está ansioso para conhecer seu mais novo rebento. E depois de saber que a afinidade mágica mais forte de Noah é água, o imperador, na maior naturalidade, decide que seu primeiro presente de aniversário será um território, a região de Almíria, lar de uma grande população do clã da água. E no momento em que essas palavras saem da boca dele, a magia de água arranque, e de Noah muda subitamente para I+S. Momentos depois, o imperador pede para ver os atributos de Noah, e Noah começa a suar frio, porque com números como os dele, ele espera ser mandado pro lixo do palácio sem dó nem piedade. Mas de alguma forma, quando a tela aparece, seu atributo de água disparou de um patético I para um reluzente rank duplo S. Todo o resto ainda estava no fundo do poço, rank F, mas ninguém se importava mais, para ser sincero. Um bebê, literalmente, tinha acabado de quebrar o recorde de maior afinidade com água que eles já tinham visto. Então só isso já foi o suficiente para o imperador pegar uma forte simpatia por ele. Acontece que a razão pela qual a magia de água de Noah disparou foi por causa do território que seu pai lhe deu de presente. Embora, estranhamente, em sua tela de atributos privada ainda aparecesse como I+S. Quanto aos seus outros atributos aumentados, esses aparentemente vieram de suas criadas, e ele ainda não tem a menor ideia do porquê, para ser bem sincero. Mas quanto mais servos ele tem, mais forte ele fica. E quanto ao seu nível, ainda está preso no 1, mas não tem limite, então é só uma questão de tempo até ele quebrar o sistema, pode apostar. Por enquanto, porém, ele está preso sendo um fracote com potencial. Durante o café da manhã, uma de suas criadas, Evelyn, entrou e o avisou que seus irmãos estavam ali. Não eram quaisquer irmãos não, mas sim o primeiro e o quarto príncipes. Agora, em teoria, visitas de irmãos parecem pura fofura, não é mesmo? Mas depois de 6 anos neste mundo, Noah já percebeu que esses dois são uns babacas de nível real, então ele sabe que precisa pisar com muito cuidado. Ele foi para o salão e os encontrou com as formalidades de sempre, como manda o figurino. Então, o primeiro príncipe Albert anunciou de repente que havia trazido um presente para Noah. Seu servo o trouxe, e no momento em que Noah pôs os olhos na espada, seu sangue gelou na hora. Aquela coisa maldita era amaldiçoada, e ele podia literalmente ver almas torturadas girando em torno dela. E claro, Albert sabe muito bem que essa coisa é assombrada, mas ele faz de conta que é só um agrado, sabe? E Noah não podia simplesmente recusar um presente do maldito príncipe herdeiro, então ele não teve escolha a não ser aceitar. Totalmente ciente de que isso ia voltar para mordê-lo com força, ele agarra o punho e a levanta lentamente, enquanto Albert explica casualmente que esta é uma espada mágica de atributo de água, e mais de 120 cavaleiros já morreram tentando empunhá-la, veja só. Esse pequeno fato envia um arrepio pela espinha de Noah, e ele imediatamente afrouxa o aperto. Mas o quarto príncipe Henry intervém, garantindo que não há nada com que se preocupar de verdade. Segundo ele, todos que não eram dignos da lâmina caíram mortos no segundo em que a tocaram. Então, se Noah fosse morrer, já teria acontecido, não é mesmo? A única razão pela qual ele é imune é provavelmente por causa de sua afinidade com água rank duplo S. E claro, isso é meio reconfortante saber que ele não vai morrer. Mas Noah ainda está puto que Albert basicamente o usou como cobaia só para testar uma teoria. Que audácia! Ele não pode dizer isso em voz alta. Porém, então ele apenas mantém a calma e espera Albert ir embora para poder finalmente relaxar. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava pelo corredor com sua criada Zoe, Noah percebe que algo está errado. Sua expressão calma de sempre sumiu e ela parece chateada. Ele pergunta o que há de errado, mas Zoe desconversa dizendo que está bem e não quer incomodá-lo com seus problemas, mas Noah não engole essa. E ele a ordena firmemente a falar e ela finalmente cede. Zoe lhe diz que precisa de um tempo de folga para lidar com uma emergência familiar. Quando ele pergunta que tipo, ela explica que sua cidade natal foi atingida por uma enchente, e a fazenda de sua mãe foi completamente destruída sem deixar nada. Então agora sua mãe não tem como se sustentar. Zoe estava procurando maneiras de ganhar dinheiro rapidamente, e foi informada de que sua única opção real seria trabalhar no Distrito da Luz Vermelha. Era exatamente isso que ela planejava fazer durante seu tempo de folga. Mas Noah corta esse pensamento imediatamente porque não há a menor chance de ele deixar isso acontecer, de jeito nenhum. Ele diz a ela que dará um emprego à mãe dela, e por acaso ele estava procurando contratar um fechador de portão traseiro. E já que Zoe está garantindo por ela, ela ganhará 10 rim por mês. Zoe pisca em descrença e pergunta se ele está falando sério, porque 10 rim está muito acima do pagamento usual e ela nunca nem ouviu falar desse emprego antes, é verdade. Isso porque Noah acabou de inventar na hora, e não importa porque é o dinheiro dele, e ele vai usá-lo como bem entender. Ele também diz a ela que tem uma casa de sobra na periferia da cidade para que elas possam ficar lá sem pagar aluguel, de graça. Zoe tem sido leal a ele desde o primeiro dia, então não há como ele deixá-la se jogar em uma vida assim por causa de uma enchente estúpida. Mas falando desse desastre, ainda há mais uma coisa de que ele precisa cuidar, e é urgente. Ele chama seu mordomo, Dylan, e dá uma ordem direta: comece a comprar o máximo de terras danificadas pela enchente que puder. Tanto Dylan quanto Zoe ficam atônitos com o que acabaram de ouvir, mas Noah explica calmamente seu raciocínio. Em tempos como este, Abutre sempre vem rastejando, golpistas procurando tirar vantagem de pessoas desesperadas que acabaram de perder tudo. Então ele quer garantir a terra antes que esses bandidos possam cravar suas garras, de vez.
Dylan fica sem palavras, completamente chocado que um garoto de 6 anos pudesse pensar tão à frente. É impressionante. Noah é muito esperto para sua idade, e embora Dylan não saiba, a vida passada de Noah o ensinou muito sobre esse tipo de exploração. Claro, ele não pode exatamente dizer isso, então ele apenas segue em frente como se não fosse nada, bem tranquilo. Dylan está totalmente a bordo para ajudá-lo a comprar a terra, mas há um grande problema, e é o custo. E ele estima que a coisa toda vai custar cerca de 700 mil rim. Zoe praticamente engasga com o número e Noah entende perfeitamente. Isso é mais do que apenas troco de bolso, muito mais. Para contextualizar, o adulto médio na capital ganha cerca de 120 rim por ano, o suficiente para sustentar uma família, ter uma casa e comer bem. A propriedade de Noah é definitivamente mais rica do que o normal, mas mesmo assim, ele só tem cerca de 500 mil rim em mãos, então isso o deixa com um déficit de 200 mil. Com poucas opções, Noah decide vender a terra que lhe foi presenteada, o território que o imperador lhe deu quando ele nasceu. Dylan imediatamente rejeita essa ideia porque aquela terra veio direto da família imperial, então vendê-la sem permissão não é apenas mal visto, não. É um crime, e dos grandes. Ninguém sabe o risco e ele sabe as consequências, mas ele ainda está disposto a seguir em frente. Se o pai dele quiser puni-lo, que assim seja, ele vai encarar. Ele lidará com isso depois. Na manhã seguinte, enquanto Noah e sua equipe estão se preparando para ir para a zona do desastre, um visitante inesperado aparece, o quarto príncipe Henry. Ao contrário de Albert, que é uma dor de cabeça ambulante, Henry é realmente decente, um bom sujeito. Depois de passar um tempo com ele, você percebe que ele realmente se importa. Ele veio verificar Noah e avisá-lo sobre aquela espada amaldiçoada. Aparentemente, a coisa maldita tem vontade própria, acredite se quiser. Então, mesmo que Noah seja imune à maldição, a lâmina não se comportará a menos que o reconheça como seu mestre. Essa informação fica com Noah e ele aprecia Henry por não ser um completo idiota. E logo depois, Noah parte para a vila de Dassault. Quando ele chega, é pior do que ele imaginava, chamar de dano de enchente é eufemismo, para ser bem sincero. O lugar parece que Poseidon e Kratos brigaram ali e esqueceram de limpar, pois seções inteiras da vila estão destruídas. E só de olhar em volta, Noah já pode dizer que a maioria das pessoas provavelmente perdeu todos os seus documentos oficiais no caos, uma bagunça. Então ele se vira para Dylan e o ordena a ir direto para o escritório do governo local e reunir o máximo de cópias de registros possível para facilitar as compras de terras. Enquanto Dylan cuida da papelada, Noah decide ir para as ruas ele mesmo para ver em primeira mão como os sobreviventes estão, de perto. Zoe tenta impedi-lo, lembrando-o de que o trabalho de reconhecimento não é exatamente o trabalho de um príncipe. Mas Noah não se importa e diz a ela na lata que ele vai, quer ela goste ou não, ponto final. Ela pode acompanhá-lo ou ficar no carro até ele voltar. Sem escolha, Zoe o segue relutantemente e enquanto eles inspecionam a vila, a situação se mostra tão sombria quanto parecia. Toda a colheita se foi, completamente destruída, o que significa sem comida, sem renda e zero chance de passar o ano sem ajuda, uma tragédia. Então um sino toca pela vila, e todos os moradores começam a se reunir em torno do que costumava ser a praça da cidade. Zoe imagina que deve ser hora da distribuição de comida, já que o Império geralmente envia fundos de socorro para áreas atingidas por desastres como esta. Noah fica feliz em ver que pelo menos algumas partes do sistema estão funcionando como deveriam, então ele vai se juntar à multidão para uma refeição, sem demora. Mas no segundo em que ele dá uma mordida, toda aquela boa vontade evapora. A comida é tão ruim que ele está convencido de que até comida de rua indiana pareceria gourmet comparada a esse desastre, uma vergonha. O caldo é uma bagunça aguada e amarga, e ele tem certeza de que os vegetais estão meio podres. Um dos aldeões ouve as reclamações de Noah e, sem saber quem ele é, assume que ele é apenas mais uma vítima da enchente, coitado. O homem lhe diz que a comida sempre tem esse gosto ruim, e mesmo quando eles reclamam, nada nunca muda. Os cozinheiros não se importam nem um pouco com higiene ou segurança alimentar, é um absurdo. Eles apenas jogam o que tem em uma panela e dão o dia por encerrado. Justo então, um anúncio alto corta a conversa. Uma inspeção está em andamento. Noah pergunta a Zoe o que está acontecendo e ela explica que o oficial do governo local, Lord Geralt, está ali para verificar a qualidade da comida. Geralt caminha até a panela do ensopado misterioso, dá uma olhada e pensa que é lixo absoluto, uma porcaria. Mas como não é ele quem vai comer, ele não poderia se importar menos e casualmente diz ao chefe para preparar algo realmente comestível para ele de volta na mansão. O chefe acena com a cabeça, sorrindo, claramente por dentro do arranjo. Mas Noah não vai deixar isso passar, então ele se adianta e confronta Geralt perguntando se a razão pela qual os aldeões estão sendo servidos com lixo é porque ele está desviando o orçamento da comida. Geralt, pensando que Noah é apenas mais um pobre coitado, nem se dá ao trabalho de negar. Ele admite abertamente ter desviado os fundos e ri disso porque, em sua mente, não há nada que um camponês sem poder possa fazer a respeito, absolutamente nada. Ouvir esse bastardo arrogante se gabar de roubar de vítimas de enchente faz o sangue de Noah ferver, de raiva. A fúria o atinge tão forte que a espada amaldiçoada na carruagem começa a se agitar em resposta. Geralt finalmente perde a paciência depois de ouvir palavras demais desse pirralho qualquer. Ele saca sua espada com a intenção total de calar Noah permanentemente. Mas antes que ele possa atacar, a espada Leviatã irrompe de sua bainha e voa direto para o lado de Noah.
Alimentada por sua vontade inabalável e senso de justiça, a espada o reconhece como seu legítimo portador, sem dúvida. E agora que ela o escolheu, Noah não hesita. Com um único golpe limpo, ele corta a cabeça de Geralt pelos crimes de desviar fundos de socorro e ameaçar um príncipe real. Não muito depois, o superior de Lord Geralt, Lord Rohan, chega ao local para a surpresa de todos. Alguns guardas correm e tentam convencê-lo a prender Noah por executar Geralt. Mas no momento em que Rohan põe os olhos nele, ele imediatamente reconhece com quem está lidando, na hora. Ele se ajoelha sem hesitação para mostrar respeito ao 13º príncipe. Noah lhe diz que eles precisam ter uma conversa séria sobre o que tem acontecido ali, embora a mensagem seja clara. Rohan está em apuros por deixar Geralt agir livremente por tanto tempo. É um fato. A punição de Geralt já foi feita, mas o resto dos ratos que o ajudaram a roubar ainda estão por aí, e Noah espera que Rohan faça uma limpeza. E por enquanto, ele dá uma última ordem. Certifique-se de que as pessoas recebam uma refeição adequada e de qualidade. Mais tarde naquele dia, depois que Noah conclui a compra de toda a vila, a notícia do que aconteceu chega a Albert. Ele está genuinamente surpreso que Noah conseguiu empunhar a espada Leviatã sem nenhuma reação negativa. Mas em vez de ficar preocupado, ele sorri. Um sorriso malicioso. Seu irmãozinho pode ter passado neste teste, mas Albert claramente tem mais planos esperando por ele no futuro. Ao mesmo tempo, Noah é convocado para uma reunião com seu pai. Ele entra pronto para ser repreendido por vender terras imperiais apenas para comprar uma vila inundada. Mas para sua surpresa, o imperador o agradece em vez disso, de coração. Se Noah não tivesse intervindo, o sofrimento naquela vila teria sido muito pior, sem dúvida. Está claro para ele agora que Noah não é um príncipe comum, ele é capaz, então ele pede para que ele continue usando essa força para o bem do Império. E Noah aceita alegremente o pedido sem hesitação. No dia seguinte, Noah passeia pela parte mais tranquila da rua Reid, indo em direção a um pequeno restaurante escondido. Ultimamente tem havido conversas pela cidade sobre um certo artista de rua chamando a atenção ali, e ele está curioso o suficiente para ver qual é o burburinho, afinal. Entrando, ele escolhe um assento vazio no canto e se afunda nele, mantendo-se discreto enquanto seus olhos percorrem o salão. Bem então, uma garota tímida se aproxima e começa a cantar. Sua voz flutua pelo restaurante como um vento suave, calma, clara e cativante de verdade. E no momento em que ele a ouve, Noah instantaneamente sabe que ela deve ser Alice, a cantora de quem todos estão falando. Enquanto ele ouve atentamente, ele percebe que a voz dela não é ruim de jeito nenhum. Mas mesmo sem ser um especialista em música, ele pode dizer que a técnica dela ainda é bem rudimentar, bem crua. Ela tem talento, claro, mas há um longo caminho pela frente, sem dúvida. Ainda assim, uma coisa é cristalina. Ela está dando tudo de si. Cada nota que ela acerta, cada linha que ela canta, ela coloca seu coração nisso. Ela não está fazendo isso apenas por diversão. Ela está tentando crescer, tentando sobreviver com o pouco que tem. É a verdade. Do nada, a atmosfera no restaurante muda completamente quando 3 homens com aparência rude arrombam as portas. Eles começam a gritar e instantaneamente atraem toda a atenção para si. No momento em que avistam Alice, eles começam a gritar com ela, exigindo saber por que ela está perdendo tempo cantando em vez de encontrar uma maneira real de pagar a dívida de seus pais. Que absurdo. Com as palavras deles, Alice recua, claramente aterrorizada, enquanto os homens se aproximam dela. Sua voz treme enquanto ela lhes diz que ainda não tem o dinheiro, mas jura que está fazendo tudo o que pode, de verdade. Os caras trocam sorrisos sombrios e começam a lançar sugestões nojentas sobre como mais uma garota como ela poderia pagar. Que horror. Murmúrios de nojo enchem a sala, mas ninguém se adianta. Todos assistem, paralisados e impotentes. Justo quando as coisas estão prestes a cruzar a linha, Noah de repente se levanta de seu assento. Ele se aproxima, calmo e composto, e os lembra que a lei imperial proíbe estritamente forçar uma criança a pagar a dívida de um pai. Os homens bufam e o ignoram, assumindo que ele é apenas um garoto rico mimado que não sabe como o mundo funciona, coitadinho. Um deles então agarra Noah pela gola e vai atacá-lo, mas é um grande erro, pois Noah contra-ataca usando o poder de sua espada Leviatã, liberando uma onda de pressão que choca toda a sala. Os homens instantaneamente percebem que mexeram com a pessoa errada, então o pânico os domina, e os 3 bandidos fogem do restaurante sem pensar 2 vezes, com muito medo de forçar a sorte ainda mais. Com o perigo passado, Noah se vira para Alice, sua voz gentil desta vez. Ele pergunta a ela quanto ela precisa para passar o mês, e ela hesita antes de explicar que a maior parte do que ela ganha vai para os cuidados médicos de sua mãe. Depois de ouvir tudo, Noah calmamente diz a Alice que de agora em diante, ele lhe dará 25 rim todo mês para que ela possa se concentrar inteiramente em seu canto sem se preocupar com dinheiro. Profundamente emocionada, Alice o agradece com emoção genuína, dizendo-lhe o quanto sua bondade significa para ela de verdade. Ela promete que não o decepcionará e jura trabalhar duro e continuar crescendo como cantora. Mais tarde, Noah volta para casa, apenas para encontrar os mesmos 3 bandidos de antes ajoelhados nos portões do palácio implorando. Com a cabeça baixa, eles estão praticamente se arrastando, desesperados para se desculpar pelo que aconteceu. Um único olhar é o suficiente para Noah perceber o que está acontecendo. Eles claramente descobriram quem ele realmente é. Mas em vez de perder tempo com eles, Noah calmamente se vira para as criadas e lhes diz para mandar os homens embora, acrescentando que o príncipe não é alguém que eles podem simplesmente encontrar quando bem entenderem.
Poucos momentos depois, o irmão mais velho de Noah aparece e imediatamente concorda com a forma como Noah lidou com a situação. Ele diz que recusar-se a encontrá-los foi absolutamente a decisão certa, porque deixar pessoas assim ficarem cara a cara com a realeza apenas diminuiria a dignidade da coroa e minaria a autoridade da família real. Noah então convida Henry para entrar e explica que sua decisão não foi apenas sobre proteger o orgulho real. Ele lhe conta tudo o que aconteceu no restaurante e admite que se tivesse falado com os homens pessoalmente, eles poderiam ter assumido que ele estava com raiva e começariam a evitá-lo. E se esse medo os mantiver longe de Alice, então esse é exatamente o resultado que ele quer, sem dúvida. Henry ouve atentamente e se vê genuinamente impressionado. Para alguém tão jovem, Noah já estava pensando vários passos à frente. Ele até admite que a maioria de seus irmãos, apesar de terem a idade de Noah, não teriam tido esse tipo de perspicácia, e a percepção deixa Henry ainda mais orgulhoso. Henry então menciona a espada Leviatã e pergunta se os rumores são verdadeiros de que Noah realmente a dominou. Noah confirma que é verdade, e diz que só conseguiu fazer isso graças ao conselho que Henry lhe deu antes. E para demonstrar, ele casualmente invoca a espada Leviatã bem na frente dele, fazendo-a parecer como se tivesse se materializado do nada, num piscar de olhos. Henry olha em descrença porque ele nem sabia que a espada Leviatã podia fazer algo assim. É inacreditável. Noah explica que a lâmina não apareceu do nada. Ela estava escondida sob sua manga o tempo todo, compacta e dormente, até que se expandiu ao seu comando. A própria espada tinha vontade, e foi ela quem o ensinou a usar a habilidade. Henry admite que não tinha ideia de que isso era sequer possível e elogia Noah por descobrir isso sozinho. Depois, fora dos muros do palácio, os mesmos 3 homens de antes ainda estão por ali, claramente esperando por outra chance de confrontar Noah. No momento em que um deles o avista se aproximando, ele de repente avança para atacar, mas Noah nem sequer pisca, e com uma expressão calma, ele libera apenas uma lasca do poder da espada Leviatã, um pouquinho. A mudança na pressão é instantânea e o homem recua em puro terror e imediatamente começa a implorar por perdão. Observando toda a cena se desenrolar, Henry se vira para Noah, intrigado, e pergunta o que ele acabou de fazer. E Noah casualmente responde que ele simplesmente usou um pouco da aura da espada para intimidá-los. Naquela mesma noite, Noah recebe um convite para comparecer a um baile real, e ao entrar no grande salão, todos os olhos se voltam para ele. E no momento em que ele entra, a sala irrompe em aplausos, uma ovação. De pé ao lado dele, um nobre chamado Hedot nota o objeto preso à cintura de Noah e o aponta. Noah confirma que é exatamente o que parece, uma espada Leviatã, pessoalmente presenteada a ele pelo príncipe herdeiro em pessoa. No momento em que essas palavras saem da boca dele, todo o salão cai em um silêncio atordoado, seguido por um suspiro coletivo. Todos ali reconhecem a Leviatã como uma das maiores relíquias do reino, uma arma tão poderosa que até guerreiros experientes a temem devido ao quão incontrolável ela é, segundo os rumores. Um convidado cético se manifesta sugerindo que a espada deve ser falsa, talvez só uma réplica cerimonial. Sem dizer uma palavra, Noah libera uma leve onda de seu poder no ar, só para dar um gostinho. O efeito é imediato e uma pressão pesada despenca sobre o salão, forçando vários convidados a recuar com medo. No instante em que Noah recolhe a energia, a sala mergulha num silêncio atordoado de novo, e ninguém mais ousa questionar. Fica claro que a arma é real, e mais chocante ainda, Noah tem controle total sobre ela. Pelo resto da noite, os nobres começam a fazer fila, um atrás do outro, cada um esperando causar uma boa impressão. Eles o cumprimentam com palavras cuidadosas e gestos respeitosos, cada um dizendo que é uma honra só estar na presença dele. Noah ouve cada apresentação com graça e compostura, respondendo educadamente a cada convidado. Eventualmente, o próximo par na fila se aproxima. Byron Allen, chefe da poderosa empresa Allen, e sua filha Cindy. Noah os estuda de perto enquanto se aproximam, e depois de observar por um breve momento, ele percebe algo incomum. Ele logo se dá conta de que Cindy não é filha biológica de Byron, ela é adotada. Mais do que isso, fica óbvio para ele que Cindy já foi uma escrava. A pista está em seus olhos, aquele olhar cauteloso e vigilante, sempre escaneando o ambiente, se preparando silenciosamente. É um olhar que Noah conhece muito bem. O olhar de alguém que viveu acorrentado e nunca parou de olhar para trás. Byron fica sem palavras por Noah ter descoberto tudo aquilo só de olhar para ela. Atordoado, ele se ajoelha e confessa tudo. Ele explica que Cindy era originalmente uma escrava que ele comprou, mas depois de ver como ela era esperta e perspicaz, ele decidiu adotá-la como filha. Ouvir isso coloca um sorriso genuíno no rosto de Noah. Ele sempre gostou de histórias onde a vida de alguém dava uma guinada para melhor. Comovido, Noah convida Byron e Cindy para visitarem sua propriedade em breve, dizendo que adoraria saber mais sobre o passado de Cindy em detalhes. Byron se curva respeitosamente e concorda, dizendo que seria uma honra. Após as despedidas, os dois se retiram educadamente da festa. No dia seguinte, Noah está passeando tranquilamente pela cidade quando, inesperadamente, esbarra em seu irmão Oscar, que por acaso também é o 8º príncipe do reino.
Depois de uma breve conversa, Oscar sugere que eles saiam para uma caça ao tesouro juntos, dizendo que não tem mais nada planejado para o dia. Noah concorda, e os dois partem em direção a um lugar chamado Rua Cobalto. Embora Noah nunca tenha estado lá, ele já ouviu falar bastante. Supostamente é lotado de antiguidades raras de todo o Império. Oscar, no entanto, aponta que o lugar é igualmente infame por estar infestado de falsificações, uma verdadeira feira da barganha do duvidoso. Encontrar um item gênue entre o lixo é visto como um teste básico de habilidade para qualquer nobre que se preze. Eles acabam passando horas vasculhando lojas e barracas, mas nada realmente se destaca. Eventualmente, Oscar suspira e sugere que desistam e voltem para casa. Justo então, os olhos de Noah pousam num livro antigo, escondido num canto empoeirado. Algo nele o atrai, então ele decide comprá-lo. Oscar se inclina para dar uma olhada mais de perto e de repente congela. Seus olhos se arregalam ao perceber o que Noah está segurando. O Grimório de Andrea, a Maga Lendária. Oscar está convencido de que é autêntico, e se for, dependendo do conteúdo, o livro poderia facilmente valer 1000 Ring. Ele encara Noah incrédulo e pergunta como ele sabia que o livro era o verdadeiro. Mas, pra ser sincero, Noah não tinha a menor ideia. A única razão pela qual ele comprou foi porque, no segundo em que seus dedos tocaram a capa, ele ganhou um plus em sua estatística de vitória. Coisa de gamer, sabe? E aquela reação estranha foi o suficiente para fazê-lo pensar que o livro poderia valer alguma coisa. Do nada, uma ideia maluca atinge Noah. Então ele saca a espada Leviatã e cuidadosamente canaliza um pouco de sua energia direto para o Grimório. E em segundos o livro sacode violentamente, escorrega de suas mãos, cai no chão e se abre sozinho. Uma das páginas de feitiço brilha de forma sinistra, e algo sombrio e antigo é ativado. Antes que percebam, o tomo proibido liberta a alma selada do lendário feiticeiro bem na frente deles. Os olhos de Oscar se arregalam de horror. Ele percebe na hora a gravidade da situação e grita para Noah sair correndo dali. Mas em vez de correr, Noah finca os pés, ergue a Leviatã e, sem hesitar, corta o espírito que se aproxima com um único golpe brutal. O ataque fende a alma do feiticeiro, apagando-a completamente num só movimento. Enquanto o perigo se dissipa, Noah dá uma olhada em sua janela de status e vê algo novo. Sua habilidade de vento acabou de pular para o rank esse. A atualização repentina o pega de surpresa, mas ele não fica parado não. Ele rapidamente verifica Oscar, que ainda está congelado em descrença. O príncipe não consegue entender o que acabou de acontecer. Num momento eles estavam na frente de um livro, e no outro, Noah tinha aniquilado uma alma lendária como se não fosse nada. Ele continua se perguntando como Noah conseguiu ficar tão poderoso tão rápido e como ele sabia exatamente o que fazer. Antes mesmo que a poeira baixe, um homem se aproxima e se ajoelha respeitosamente diante deles. Ele se apresenta como Alan, o dono de uma loja de antiguidades ali perto. Depois de testemunhar o que Noah acabou de fazer, Alan diz que sente que é justo mostrar-lhe algo que ele guarda há anos, algo que ele acredita que pode ser um tesouro de verdade. E ele educadamente os convida a acompanhá-lo. Uma vez dentro da loja, Alan tira um anel de aparência estranha e o coloca cuidadosamente. Ele explica que este anel só revela sua verdadeira natureza quando seu dono destinado aparece. Dezenas tentaram ativá-lo, mas nem uma única vez ele respondeu, um verdadeiro enigma da esfinge. Noah levanta uma sobrancelha, pensando que provavelmente é só mais uma peça sem graça, mas Alan insiste imediatamente no contrário. Ele diz que o anel se recusa a ser vendido, e toda vez que ele tenta se desfazer dele, ele misteriosamente volta para sua loja, quietinho entre os outros itens. É tipo um bumerangue mágico, só que de anel. Intrigado, Noah desliza o anel em seu dedo. E no momento em que o faz, uma voz que ele nunca ouviu antes ecoa dentro de sua mente. Ela lhe diz que o anel é uma raridade de rank SSS e que agora o reconhece como seu legítimo mestre. Assim que as palavras desaparecem, o anel irrompe num brilho radiante e começa a se transformar. A luz envolve o corpo de Noah como fios vivos, forjando-se numa elegante armadura de alto nível bem diante dos olhos deles. Ao testemunhar o momento, tanto Oscar quanto Alan percebem instantaneamente que Noah é o legítimo portador do anel. Noah se vira para Alan, afirmando que o levará e que o dinheiro será entregue mais tarde. Mas antes que Alan pudesse sequer abrir a boca, Oscar intervém e diz a Noah para esquecer o pagamento por completo. Ele mesmo cobrirá o custo, e insiste para que Noah o trate como um presente pessoal. Sem mais o que dizer, Noah aceita o anel. Logo depois, Oscar o deixa e se despede. Mas assim que Noah está prestes a passar pela porta, aquele mesmo sujeito de aparência rude da lanchonete, de repente avança contra ele com uma espada. Antes mesmo que a lâmina se aproxime, o anel detecta a intenção assassina e se acende, liberando um escudo que bloqueia o golpe completamente. O cocheiro não hesita por um segundo e derruba o agressor, imobilizando-o no chão. Oscar vê tudo acontecer e fica atordoado, não apenas pela reação rápida do anel, mas pela naturalidade com que Noah lidou com a situação. A forma como o escudo ativou sem hesitação deixa claro, Noah já está em sintonia com o poder dele. Naquela noite, Noah volta à lanchonete para assistir Alice se apresentar. Enquanto ela canta, dois homens bêbados de repente invadem o palco, empurrando e gritando por cima dela. Num piscar de olhos, Noah aparece entre eles e intervém.
Com um único golpe da espada Leviatã, ele manda os dois idiotas voando pelas portas, com as calças quase caindo enquanto eles se arrastam pra fora, morrendo de vergonha. Depois que a poeira baixa, Noah se aproxima do dono e diz pra ele não deixar lixo como aquele entrar de novo. O dono apenas dá um suspiro cansado e diz, tristemente, que bêbados como eles são o que mantém o lugar vivo. Noah entende, e sem pensar duas vezes, oferece comprar a lanchonete inteira por 1000 rim. O dono congela em descrença, depois acena em gratidão, completamente emocionado. Alice se aproxima logo depois com a voz baixa e incerta, dizendo a Noah que não tem ideia de como retribuir tudo o que ele fez. Mas ele gentilmente lhe diz que ela não lhe deve absolutamente nada. Tudo o que ele quer é que ela continue cantando, que persiga seu sonho e coloque todo o seu coração nisso. Os olhos dela se enchem de lágrimas e com um sorriso caloroso e sincero, ela acena. Noah então volta para seu lugar e passa o resto da noite em paz, absorvendo o brilho suave de sua voz enquanto ela preenche o ambiente. Assim que uma manhã começa, Noah recebe a notícia de que o General Marley, o responsável por Holdjoy, chegou para uma visita inesperada. Holdjoy é um dos territórios mais promissores sob o comando de Noah, então ele não perde tempo e diz às criadas para escoltarem Marley imediatamente. Quando Marley entra na sala de reuniões, ele cumprimenta Noah com uma saudação formal, mas Noah casualmente dispensa, dizendo para ele deixar as formalidades de lado e se sentar. Os dois se conheceram há cerca de 1 ano e meio, pouco depois de Marley ser nomeado general da região. Lembrando disso, Noah vai direto ao assunto e pergunta como as coisas estão em Holdjoy. Ele não esqueceu que Marley foi encarregado de uma diretriz imperial para gerenciar o controle de inundações na área, e a julgar pelo semblante pesado de Marley, as coisas claramente não estão nada boas. Holdjoy é uma rica zona agrícola que corre ao longo de um rio sinuoso, ótimo para as plantações, mas uma dor de cabeça total quando inunda, o que acontece de vez em quando. É exatamente por isso que o imperador ordenou apoio financeiro para a prevenção de desastres. Mas Marley admite que não conseguiu tirar nada do papel, e o maior obstáculo é o ministro das Finanças, que vive inventando desculpas esfarrapadas para atrasar a liberação dos fundos. No segundo em que Noah ouve isso, seu humor escurece. Isso cheira a corrupção e má gestão de fundos públicos, e ele não vai deixar isso passar batido. Sem perder tempo, ele diz a Marley para acompanhá-lo, porque eles vão ter um papo reto com o próprio ministro. Pouco tempo depois, Noah aparece para almoçar com o ministro das Finanças, e o sujeito se revela tão inchado e escorregadio quanto Noah imaginava. O homem tenta bajulá-lo com alguns elogios vazios, mas Noah o corta rápido e pergunta por que diabos ele ainda não entregou o dinheiro que Marley precisa para resolver o problema das inundações de Holdjoy. O ministro mantém a calma e afirma ter uma razão válida, mas antes que ele possa sequer soltar a frase, Noah o interrompe e o avisa para não pensar que pode falar com ele de cima para baixo só porque ele parece jovem. Pelo que ele se lembra, tratar um membro da realeza com desrespeito ainda era punível com a morte. Isso faz o ministro se contorcer um pouco, então ele se apressa em explicar que após a enchente do ano passado, o imperador foi gentil o suficiente para dar a Holdjoy uma isenção de impostos. Então ele pensou que eles poderiam usar o dinheiro que economizaram para lidar com a situação da enchente deste ano. Noah o encara como se ele tivesse enlouquecido. Essa deve ser a desculpa mais idiota que ele ouviu em todos os 6 anos vivendo neste mundo. Ele pergunta na lata ao homem se ele pensa que está falando com um idiota. A isenção de impostos foi claramente concedida porque Holdjoy não tinha condições de pagar nada em primeiro lugar. Então agir como se eles tivessem fundos extras sobrando agora é apenas um tapa na cara da inteligência de Noah. O ministro percebe na hora que está atolado em problemas, então ele se apressa para inventar outra desculpa. Então ele solta que a razão pela qual ele não pode liberar os fundos para a enchente é porque ele precisa deles para o imperador. Ele claramente pensa que usar o nome do imperador vai calar Noah de vez, e sua desculpa é que o imperador está ficando velho e quer construir uma vila real para relaxar. Essa é a gota d'água para Noah. Então ele encara o homem e diz que ele acabou de cometer um crime grave. Ele não só ousou chamar o imperador de velho, mas também usou o nome do imperador para justificar desvio de verbas. E o pior de tudo, a desculpa dele se resumia a: claro, aquele território está debaixo d'água, mas temos que construir uma casa chique. É de cair o queixo. É a coisa mais idiota que Noah já ouviu. O ministro instantaneamente cai de joelhos e começa a implorar por perdão, sabendo muito bem que ele estragou tudo sem salvação. Mas Noah lhe diz na lata que se ele não quiser que o imperador ouça cada palavra desse desastre, é melhor ele desembolsar o dinheiro. O homem sai em pânico, desesperado para consertar seu erro antes que lhe custe a cabeça. Com essa confusão resolvida, Marley finalmente solta um suspiro de alívio e agradece a Noah por ter intervindo. Ele também se desculpa por arrastá-lo para o meio de uma dor de cabeça dessas, mas admite que não havia como ele lidar com o ministro das Finanças sozinho. Enquanto Noah se prepara para voltar, um mensageiro de repente entra correndo com notícias. O imperador solicitou uma reunião com ele. Noah fica surpreso porque não é sempre que seu pai o chama do nada assim. Então, seja o que for, deve ser sério. Então, sem perder um segundo, ele segue para o Palácio Imperial. Assim que chega, Noah cumprimenta seu pai, mas o imperador lhe diz que não há necessidade de tanta formalidade. Primeiro de tudo, ele parabeniza Noah por como ele lidou bem com o ministro das Finanças.
Noah fica um pouco chocado que o imperador já saiba de algo que aconteceu há poucos instantes, mas então ele se lembra: conhecimento é poder. E quando você é o imperador, sua rede de informações é incomparável. É tipo ter o Google e o WhatsApp do reino, só que muito mais eficiente. Noah aceita humildemente o elogio, mas diz que apenas fez o que acreditava ser certo. Mesmo assim, o imperador está claramente impressionado. Ele diz a Noah que não é pouca coisa para um garoto de 6 anos enxergar através da enganação com tanta facilidade. E para completar, ele também ouviu sobre como Noah dominou o poder da Leviatã em tão pouco tempo, o que é especialmente impressionante dada a magia perigosamente sombria daquela espada. Noah sabe exatamente o quão perigosa a Leviatã realmente é, porque se ele não tivesse intervindo na festa, aquela espada teria aniquilado cada pessoa ali sem hesitação. Mas mesmo com todo aquele poder insano, Noah ainda não aprendeu a empunhar uma lâmina corretamente. É por isso que o imperador decidiu designar-lhe um instrutor pessoal. E não é qualquer um não. Este é Damian Noble, o campeão invicto do Império e o maior espadachim vivo. O imperador quer que Noah absorva tudo o que puder dele, e Noah concorda com o arranjo. Mas antes que qualquer treinamento formal comece, Damian sugere que eles tenham um pequeno duelo amigável primeiro. O imperador levanta uma sobrancelha, pensando que isso é um pouco injusto, já que Noah nunca foi treinado em combate com espada. Mas Damian o tranquiliza, dizendo que é apenas um teste leve para avaliar o potencial bruto de Noah. Eventualmente, o imperador dá o sinal verde, então Damian ergue sua espada e diz a Noah para atacar como quiser. Sem hesitar, Noah agarra a Leviatã e avança direto. Assim que a luta começa, Noah de repente sente os instintos e a experiência de batalha do portador anterior da Leviatã inundando-o, e sua esgrima fica mais afiada a cada segundo. Golpe após golpe, ele se mantém firme, e logo, ele e Damian travam lâminas num choque de força bruta. Justo quando Damian pensa que ganhou a vantagem, Noah move sua espada para cima com precisão perfeita, desarmando o maior guerreiro do Império na hora. Tanto Damian quanto o Imperador ficam atônitos, pois Noah já atingiu o nível de um mestre espadachim, então simplesmente não há mais nada para ninguém ensiná-lo. O Imperador fica sem palavras, vendo seu filho de 6 anos derrubar uma lenda em combate real. Ainda assim, ele não consegue evitar sentir uma onda de orgulho. Como recompensa por uma conquista tão insana, ele oferece a Noah o papel de juiz principal para o exame de seleção de cavaleiros deste ano, e Noah se sente genuinamente honrado em assumir a responsabilidade. A seleção de cavaleiros é um torneio anual massivo onde guerreiros de todo o mundo se reúnem para provar sua força. Dentro do Império, o poder militar é tudo. Os melhores lutadores das eliminatórias regionais se encontram na capital para um confronto final, e quem vence ganha o título de cavaleiro. Uma vez oficialmente nomeados cavaleiros, sua primeira missão é servir diretamente sob o juiz principal. E como o poder de Noah aumenta sempre que ele ganha um subordinado habilidoso, ele está mais do que ansioso para ver como tudo isso vai se desenrolar. O torneio geralmente é estruturado como um todos contra todos ou eliminação simples, mas Noah já tem uma ideia diferente de como as coisas deveriam acontecer este ano. Ele pede permissão ao imperador para eliminar as eliminatórias regionais por completo e sediar o torneio inteiro na capital, porque ele quer testemunhar cada batalha com seus próprios olhos e se recusa a deixar que qualquer candidato promissor seja descartado só porque ele não está lá para impedir. O imperador concede permissão total, dizendo para ele conduzir como achar melhor, e com isso, Noah vai direto ao trabalho, colocando seu novo plano em ação. De volta ao seu lugar, Noah pergunta casualmente a Zoe se a aldeia dela alguma vez envia alguém para competir no exame de seleção de cavaleiros. Ela diz que sim, mas geralmente apenas uma pessoa, e isso é só para que a aldeia possa ter esperança de que alguém faça um nome para eles. Noah a informa que decidiu eliminar as preliminares regionais por completo, o que significa que a aldeia dela pode enviar quantas pessoas quiser. Zoe fica feliz em ouvir isso, mas diz que ainda há um grande problema. A razão pela qual eles enviam apenas um candidato não é só sobre as chances, é dinheiro. Eles simplesmente não podem arcar com os custos de viagem e estadia na capital durante a duração do exame. A aldeia inteira tem que juntar cada moeda só para enviar aquela única pessoa, então a ideia de enviar mais simplesmente não é realista. Mas Noah não gosta da ideia de talento potencial sendo desperdiçado por causa de dinheiro, então ele decide na hora que vai cobrir pessoalmente as despesas de viagem e hospedagem para todos os candidatos este ano. É um gesto generoso, sem dúvida, mas também caro. Acomodar tanta gente na capital normalmente seria insanamente dispendioso, e não há como eles simplesmente jogarem esse tipo de dinheiro fora, como se fosse chover na horta. Mas Noah já tem um plano. Ele diz que vai comprar todos os edifícios vagos na área e usá-los para abrigar os candidatos. E se isso ainda não for suficiente, ele construirá um albergue do zero. Dessa forma, o que quer que gastem não será desperdiçado depois que o torneio terminar. Quanto à comida, ele planeja entrar em contato com todos os seus contatos mercadores e garantir o melhor negócio possível. Eventualmente, Noah chama Byron e pede a ele uma estimativa de custo para toda a operação. Mas quando Byron lhe dá um número, Noah fica imediatamente chocado porque o preço é muito baixo. Não há chance de Byron ter algum lucro assim, mas Byron minimiza dizendo que está tudo bem, ele só quer apoiar o príncipe. Ah, tá bom, senta lá, Cláudia. Mas Noah não engole essa história, porque ele sabe muito bem que mercadores nunca dão nada de graça a menos que haja algo em troca. Então ele confronta Byron e pede para ele parar de encenar e apenas dizer o que ele quer em troca.
Byron fica honestamente impressionado que um garoto da idade de Noah entenda como os negócios realmente funcionam. Já que a máscara caiu, ele admite que esperava que Noah pudesse dar uma ajudinha durante a próxima seleção de funcionários do castelo, o suficiente para conseguir que uma das pessoas de Byron fosse contratada. Dessa forma, se algo importante acontecesse dentro dos muros do castelo, Byron estaria entre os primeiros a saber. Noah concorda com o acordo e, para mostrar que é sério, Byron jura lealdade total a Noah e somente a Noah, entre todos da família real. Adicionar Byron como subordinado dá a Noah um sólido aumento de estatísticas, mas assim que ele está verificando sua janela de status, ele nota algo estranho. Sua estatística de magia da água acabou de cair um rank. A maior parte dessa estatística vem da terra que ele governa, o que significa que algo bem ruim deve ter acabado de acontecer em Almíria. Noah então vai direto ao pai para relatar que tem algo bem estranho rolando por lá. O imperador ouve com atenção e acredita nele, mas ainda pergunta como Noah poderia saber de uma coisa dessas. Noah, claro, não pode revelar a existência de sua tela de status, então ele é vago e diz que está percebendo uns sinais estranhos já faz um tempinho. Essa resposta parece satisfazer o imperador, que muda o foco e começa a explicar a situação. Acontece que há uma rebelião se formando na região. Ele pergunta a Noah se ele gostaria de resolver a parada pessoalmente, mas depois de pensar bem, Noah recusa. A maioria dos nobres se jogaria na oportunidade de ganhar glória em batalha, mas ele diz ao pai que Henry é a melhor escolha, já que tem muito mais experiência em lidar com esse tipo de encrenca. Mais tarde naquela noite, Noah e Henry viajam juntos numa carruagem, e Henry pergunta se ele está mesmo bem em abrir mão de uma oportunidade dessas. Num país como o deles, Noah poderia aumentar muito seu status, garantindo uma grande vitória no campo de batalha. Mas Noah lhe diz a verdade. Ele não acredita que seja forte o suficiente ainda para liderar tropas em combate. E mesmo que ele de alguma forma sobrevivesse, provavelmente perderia bons soldados no processo, e isso não é algo que ele esteja disposto a arriscar só para correr atrás de um título. De repente, Leviatã envia um aviso de intenção hostil por perto. Então Noah imediatamente diz ao cocheiro para parar a carruagem. Ele tem certeza de que é um grupo de rebeldes tentando assassiná-lo, e como ele é o alvo, ele salta e corre para longe de Henry, colocando o máximo de distância possível entre eles. Logo depois, 4 enormes jatos de água irrompem do chão, com o objetivo de atingi-lo, mas Noah já está com seu escudo erguido e bloqueia o ataque sem um arranhão. Os rebeldes então avançam para terminar o serviço, mas estão completamente despreparados. Noah os derruba um por um em meros segundos. Sua técnica é muito polida, sua velocidade é muito rápida. Henry assiste a tudo se desenrolar e fica honestamente chocado com a facilidade com que Noah os lidou. O único lado negativo é que eles não conseguiram interrogar ninguém. Poderiam ter obtido informações úteis se tivessem mantido um vivo. É quando Noah casualmente menciona que eles não estão mortos. Ele só os nocauteou, então Henry está livre para interrogá-los à vontade. Não muito tempo depois, Noah descobre que as forças rebeldes em Almíria são compostas principalmente por cavalaria. Mas tem um porém, Almíria não tem um único Haras, o que significa que os rebeldes devem estar conseguindo seus cavalos e suprimentos de regiões vizinhas. E essa pequena informação acende uma ideia. Noah convoca Byron e lhe dá uma ordem bem específica: comprar cada último saco de ração para cavalos dos territórios ao redor de Almíria. Assim que os rebeldes começarem a ficar sem suprimentos para suas montarias, a mobilidade deles some, e isso vai tornar muito mais fácil para Henry terminar o serviço e esmagar a rebelião de vez. Não muito tempo depois, o imperador convoca Noah para lhe dar uma atualização. Ele diz que seus homens interrogaram os assassinos e realmente conseguiram tirar algo deles. Aparentemente, o objetivo deles não era matar Noah. Eles estavam tentando sequestrá-lo e usá-lo como moeda de troca. Mas Noah não está comprando essa ideia. Ele diz na cara do pai que qualquer assassino de aluguel que cede tão rápido provavelmente está só contando lorota. O imperador, divertido e um pouco orgulhoso, nota como Noah é esperto para a idade. Ainda assim, ele o tranquiliza dizendo que eles têm seus métodos para saber quando alguém está mentindo. Noah não se importa em perguntar que tipo de métodos são esses. Afinal, ele não é exatamente fã de tortura. Então ele só deixa pra lá. Então o imperador muda de assunto, dando crédito a Noah por agir rápido e esmagar a ameaça rebelde antes que as coisas saíssem do controle. Ele está especialmente impressionado que Noah teve a previsão de mirar nos cavalos do inimigo. Isso pega Noah de surpresa, porque ele só tinha dito a Alan para começar a comprar ração para cavalos há alguns minutos. E de alguma forma o pai dele já sabe disso. Mas o imperador continua, dizendo que embora a fome seja uma estratégia comum, uma que até o príncipe herdeiro Albert queria usar para humilhar os rebeldes, Noah foi um passo além. Em vez de apenas matar os homens de fome, ele cortou o poder deles focando nos cavalos. E o que é ainda melhor, ele usou a própria mesada para financiar a jogada. Com um sorriso orgulhoso, o imperador lhe dá um tapinha no ombro, dizendo que ele não é só inteligente, ele tem a coragem de agir rápido quando importa. E esse tipo de decisão não é comum. Noah sente um estranho senso de orgulho borbulhando dentro dele. Talvez um pouco de orgulho demais, como se estivesse aproveitando esse elogio muito mais do que deveria. Mas o imperador não para por aí. Como recompensa por seu pensamento afiado, ele dá a Noah o direito de adicionar uma espada ao seu brasão pessoal. Isso pode não parecer muito, mas num reino guerreiro como o deles, é uma grande coisa, um baita reconhecimento.
Ninguém tem permissão para tocar no emblema da espada sem aprovação imperial, e fazer isso sem permissão poderia significar a morte. Até mesmo conseguir uma bandeira adicionada ao seu brasão é raro. Então sim, esta é uma honra enorme, e Noah está se esforçando para não sorrir que nem criança que acabou de ganhar um caminhão de doce. Mais tarde naquele dia, Alan aparece, então Noah se aproxima e o cumprimenta, provocando-o por ter chegado cedo. Alan apenas acena, dizendo que já está familiarizado com todo tipo de ração para cavalos vendida no mercado. Além das rotas de transporte, então monopolizar o suprimento não será difícil. Ainda assim, ele não está muito tranquilo com isso. Então ele avisa Noah que Carfin, o líder rebelde, é um bastardo perigoso que fará qualquer coisa para conseguir o que quer. Enquanto Noah está cuidando da sua vida, uma empregada entra correndo para informá-lo que há um homem ferido do lado de fora do portão. Curioso, ele vai para investigar e encontra um cavaleiro ensanguentado mal se aguentando. O homem cai de joelhos e relata que uma rebelião estourou em Almeria. Ele acrescenta que seu oficial comandante faz parte do levante, mas ele se recusou a participar e veio aqui para avisar o príncipe, arriscando a própria pele. Alan, que estava por perto, bufa e resmunga que o sujeito quase se matou à toa, pois eles já sabiam da rebelião. Mas Noah não ignora o cavaleiro. Ele o agradece por ter vindo e instrui a criada a cuidar de seus ferimentos com todo o carinho. Quando ele está prestes a sair, pensa por um segundo, e então diz a ela para recompensar o cavaleiro com 1000 rin. Alan o segue, visivelmente irritado, perguntando por que diabos ele está jogando dinheiro fora por uma informação que já possuíam. Noah responde calmamente que a recompensa não é pela informação, mas sim pela lealdade e pela coragem. Mais tarde, Zoe invade o escritório de Noah parecendo ter visto um fantasma, e ela cai de joelhos antes mesmo de conseguir dizer uma palavra sequer. Noah fica preocupado e pergunta o que está acontecendo, mas ela não responde de imediato. Ela apenas tira uma bolsa com 500 e então lhe entrega um pequeno frasco de vidro. Ela explica que um estranho suspeito ofereceu os dois como pagamento para drogar Noah e entregá-lo aos inimigos. É aí que a ficha cai. Os rebeldes estão ficando realmente desesperados e estão tentando sequestrá-lo dessa forma. Ele encara a garrafa por um momento, então pergunta por que ela trouxe aquilo para ele em vez de seguir com o plano, afinal. É quando ela desaba em lágrimas. Ela diz que os homens a ameaçaram de morte se falhasse, mas não importa o que acontecesse, ela jamais conseguiria traí-lo. Sem dizer uma palavra, Noah vai até sua mesa, pega uma caneta e escreve um cheque de 5.000 rin para ela. Ele diz que é por não ter vendido sua lealdade por qualquer trocado. Zoe encara o valor, seu cérebro em curto-circuito. Ela gagueja que não pode aceitar algo tão grande, mas ele apenas diz para ela parar de discutir e pegar a droga da recompensa logo. Enquanto ela continua chorando e agradecendo, ele diz baixinho que há algo mais que ela precisa fazer. Ele diz que vai beber a droga para dormir e, assim que estiver desacordado, ela o entregará aos desgraçados que fizeram a oferta sem hesitar. Depois ela deve correr o mais rápido que puder antes que eles tenham a chance de calá-la para sempre. O corpo inteiro de Zoe treme só de pensar nisso, mas Noah não está pedindo permissão. Sua decisão é final, e ele vai encontrar os rebeldes cara a cara, custe o que custar. Algumas horas depois, ele acorda jogado no meio do nada e pega os rebeldes cochichando sobre como matá-lo é a última opção, já que estão sob ordens estritas de Carfin para mantê-lo vivo, a todo custo. Noah deixa o sedativo passar completamente antes de avaliar a cena. Seus pulsos e tornozelos estão bem amarrados, mas esses palhaços claramente nunca jogaram um verdadeiro caça e destruição, pois perderam a droga da Leviatã escondida perfeitamente em sua orelha. Ele a puxa, a retorna ao tamanho normal e invoca uma lâmina de água através de seu anel encantado para cortar as cordas com precisão. Com isso resolvido, ele acessa a memória da espada para revisar o que aconteceu em detalhes. Ele se vê desmaiado em seu escritório enquanto Zoe sai correndo pela porta e os rebeldes o cercam. Eles nem se deram ao trabalho de persegui-la, pois suas ordens eram extrair Noah rapidamente, então ele foi arrastado para uma carruagem aberta e levado embora. Agora totalmente atualizado, Noah muda seu foco para os rebeldes relaxando ao redor de uma fogueira. O líder deles começa a gritar sobre quem estragou o trabalho das cordas, bem antes de Noah aparecer com a Leviatã pronta para a ação, Totipetwokums. Os bandidos riem, pensando que ele é apenas um nobre mimado, sem o irmão mais velho desta vez. Um deles avança para derrubá-lo e arrastá-lo de volta, mas o tolo nem dá um passo antes de Noah avançar num piscar de olhos e cortar todas as artérias de seu pescoço, sem piedade. O homem cai morto na hora e agora o resto começa a entrar em pânico. Noah resmunga que esperava interrogar alguém, mas é inútil quando o esquadrão inteiro é formado por uns completos idiotas que ainda pensam que Henry eliminou os assassinos. Que piada. Os rebeldes levantam suas armas, mas Noah os aniquila rapidamente sem suar a camisa. Então ele nota Zoe se aproximando com um esquadrão de cavaleiros e pergunta o que diabos ela está fazendo ali. Ela diz que ficou preocupada e veio resgatá-lo, mas, no fim das contas, não precisou mover um dedo. Noah faz um sinal para o capitão dos cavaleiros avançar e prender os rebeldes. Enquanto começam a cercá-los, um dos rebeldes deixa cair uma adaga estranha e um cavaleiro se move para pegá-la, mas Noah imediatamente grita para ele parar, em alto e bom som. Todos congelam enquanto Noah se aproxima da lâmina, sentindo uma pesada onda de energia amaldiçoada irradiando dela, algo que só ele consegue perceber graças à sua ligação com a Leviatã. Ele se lembra vagamente de ter ouvido os rebeldes mencionarem uma adaga que estavam guardando como último recurso, um trunfo.
Enquanto ele está diante dela, sente a profunda malícia de quem lançou a maldição e por apenas um segundo vislumbra o rosto do desgraçado. Noah percebe instantaneamente que o rosto que viu pertence ao líder dos rebeldes e decide resolver a situação por conta própria. Ele fala com a Leviatã, perguntando se ela pode ajudá-lo a realizar isso, já que algo assim deveria ser ridiculamente fácil para uma espada lendária de elemento água. A Leviatã responde brilhando, e Noah canaliza sua energia amaldiçoada para disparar um jato de água corrompida direto para o céu, com força total. A torrente amaldiçoada dispara muito acima das nuvens e atravessa metade do Império, eventualmente alcançando Qarfen e atingindo-o diretamente. Na manhã seguinte, o Imperador convoca Noah mais uma vez e se ajoelha à sua altura, batendo em seus ombros em louvor pelo feito inacreditável que ele acabou de realizar. Relatos dizem que o líder rebelde foi encontrado morto com um buraco limpo perfurado bem no centro de sua testa, claramente feito por um jato de água, e o Imperador sabe que não há mais ninguém que poderia ter feito isso, a não ser o próprio Noah. Noah confirma, explicando que usou ódio incrustado na adaga amaldiçoada para mirar no líder rebelde, e então acertou um tiro na cabeça sem mira a centenas de quilômetros de distância. Com o líder fora, esmagar os rebeldes restantes se torna um trabalho fácil para Amy, e em pouco tempo todos os envolvidos são capturados. Mais tarde, uma grande assembleia é convocada para decidir a punição deles, e o Imperador ordena que os culpados sejam esquartejados. A multidão fica satisfeita com a sentença, mas Noah avança e se ajoelha respeitosamente diante do Imperador, dizendo-lhe que ele não deveria fazer isso, de forma alguma. O salão inteiro congela com suas palavras, especialmente o Imperador, que pergunta do que ele está falando. Noah explica que a punição deve seguir a lei, e não há nenhuma provisão para esquartejar ninguém, em hipótese alguma. De acordo com a lei, os líderes rebeldes devem ser divididos ao meio, enquanto o resto é enviado para campos de trabalho forçado, e Noah insiste que é assim que deve ser tratado. O Imperador pergunta como ele poderia recusar a morte mais brutal para aqueles que ousaram se rebelar em seu próprio território, que audácia. Noah responde calmamente que se o Imperador quebrar a lei, isso danificaria sua reputação e minaria a confiança do povo. Todos ficam mais do que sem palavras com essa resposta, mas o Imperador, no fim das contas, concorda com Noah. Ele diz que seguirão a lei, então acrescenta que os criminosos ainda devem receber a punição mais severa que a lei permite, sem qualquer compaixão. Noah não tem objeções, então o Imperador se vira para o primeiro-ministro e ordena que ele garanta que tudo seja executado à risca, conforme a lei. A corte inteira irrompe em aplausos, cobrindo Noah de elogios por ousar corrigir o Imperador com tanta audácia e por fazê-lo com lógica e respeito. Assim, eles começam a aclamá-lo como uma futura lenda, um verdadeiro prodígio. Até o Imperador não consegue esconder o quão orgulhoso está, claramente emocionado pelo fato de Noah ter tido a coragem de enfrentá-lo pelos motivos certos. Depois de pensar por um momento, ele decide recompensar Noah com um título, algo merecido. Ele diz que, embora qualquer um de seus filhos possa desafiá-lo, é raro ver alguém fazer isso não por orgulho, mas por princípio. É por isso que ele concede a Noah o título de Príncipe Sábio, e a mudança é imediatamente atualizada na janela de status de Noah, para todos verem. O Imperador até brinca que se Noah tivesse nascido 10 anos antes, as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Ele não diz abertamente que Noah seria um candidato ao trono, mas a implicação paira pesadamente no ar, deixando todos pensativos. A corte irrompe em aplausos após esse comentário e o Imperador muda de assunto perguntando a Noah como estão os preparativos para o próximo exame de seleção de cavaleiros. Noah pede educadamente permissão para explicar seus planos mais tarde, e o Imperador concorda em ouvi-los após o encerramento da corte. Mais tarde, eles vão para os jardins do palácio perto de uma fonte. Noah relaxa com uma xícara de chá enquanto 4 servos o cercam segurando baldes de água. E ao seu sinal, todos tentam espirrá-lo de uma vez. Mas ele calmamente ativa o escudo em seu anel, impedindo que cada gota o toque sem falhas. O Imperador levanta uma sobrancelha, sem entender completamente o que acabou de ver. Então Noah explica. Durante o exame de seleção, ele vai pedir a cada participante para atacá-lo da mesma forma, e julgará suas habilidades com base no quão perto eles chegam de atingi-lo, um método bem peculiar. O Imperador está claramente impressionado com a abordagem pouco ortodoxa, embora expresse preocupação de que possa ser perigosa. Noah, confiante como sempre, diz que lidará pessoalmente com qualquer um forte o suficiente para romper, e mais uma vez, o Imperador fica boquiaberto com sua ousadia e inovação, um verdadeiro gênio. Mais tarde naquela noite, o Imperador senta-se na sala do trono, ao lado do primeiro-ministro, que questiona se foi sábio fazer aquela observação pública sobre Noah ter nascido tarde demais. O Imperador simplesmente ri, dizendo que quis dizer cada palavra, sem tirar nem pôr. Noah é algo completamente diferente. Ainda assim, há um brilho de inquietação em seus olhos ao mencionar a Leviatã. Seu verdadeiro poder ainda está selado, e isso não é pouca coisa. Ele dá uma ordem silenciosa para trazer um tesouro especial, murmurando que a força total da Leviatã nunca foi feita para ser liberada, mas talvez Noah seja o único que possa lidar com isso, quem sabe. A noite do exame de seleção finalmente chega, atraindo multidões até dos cantos mais distantes do Império. Plebeus, nobres e curiosos inundam a capital para testemunhar a próxima geração de cavaleiros provar seu valor. Um espetáculo e tanto. Mas a participação deste ano é massiva por uma única razão. Correu a notícia de que o lendário príncipe sábio, Noah, seria um dos juízes. Com o nome desses envolvido, todos queriam um lugar na primeira fila, sem falta.
Noah, imperturbável pela empolgação, senta-se calmamente no palco, tomando chá como se fosse um dia qualquer. Ele já decidiu usar seu anel de defesa encantado para avaliar os candidatos, e na hora certa, um deles avança corajosamente contra ele sem aviso, para a surpresa de muitos. O anel ganha vida lançando uma barreira que absorve o golpe com facilidade. O atacante golpeia repetidamente, tentando romper com pura força, mas o escudo não cede 1 milímetro, fazendo com que sua espada se quebre em pedaços. A multidão assiste com admiração e sussurros percorrem as arquibancadas de que este é o poder do príncipe sábio. De sua varanda particular acima, o imperador observa com diversão, notando que o teste deste ano já está se mostrando muito mais emocionante do que o anterior, sem dúvida. Ainda assim, espetáculo e ostentação à parte, o objetivo do exame é encontrar verdadeiros cavaleiros, e ele está curioso para saber quem Noah acabará escolhendo. Quando o sol começa a se pôr, outro candidato está jogando tudo o que tem em Noah, lançando chamas com toda a magia que lhe resta num último esforço. Noah casualmente conjura uma barreira, deixando o fogo dançar inofensivamente à sua frente. O candidato cai de joelhos, completamente exausto, e percebe que simplesmente não é bom o suficiente. Noah concorda silenciosamente que nenhum dos participantes até agora se destacou, e ele está começando a perder a esperança de uma surpresa, de verdade. Então vem a última candidata do dia, e Noah mal lhe dá atenção até que ela se aproxima. Uma garota loira, calma e focada, ataca com sua lâmina. O escudo de defesa entra em ação como de costume, mas para o choque de todos, ela não recua nem um pouco. Com um único empurrão limpo e poderoso, ela estilhaça o escudo e realmente consegue cortá-lo. Não é profundo, mas o fato de ela ter acertado um golpe deixa a multidão atordoada e Noah de olhos arregalados. Os guardas correm instantaneamente para contê-la, mas Noah lhes diz para recuarem imediatamente. Em vez disso, ele pergunta o nome dela e ela responde Shirley Grants. Sem um momento de pausa, Noah se vira para a multidão e declara que Shirley passou no exame. O anúncio atinge como um trovão, porque ela é a única a passar o dia inteiro, um feito e tanto. Os guardas ficam atônitos lutando para entender por que Noah aceitaria alguém que acabou de feri-lo. Mas isso só faz os espectadores admirá-lo ainda mais. Eles começam a gritar seu nome em louvor, chamando-o de governante nobre e generoso, um verdadeiro líder. Noah leva Shirley para sua propriedade, e enquanto ela cai de joelhos diante dele, sua mente corre com pavor sobre que tipo de penalidade poderia esperá-la por tê-lo ferido durante o teste. Machucar a realeza, mesmo por engano, não é pouca coisa, de jeito nenhum. Mas Noah rapidamente a tranquiliza, dizendo para ela não ser ridícula. Foi obviamente não intencional. Ele dá um leve sorriso, então inesperadamente diz para ela atacá-lo com o mesmo movimento novamente, sem medo. Shirley hesita por um segundo, mas obedece. Ela se levanta e empurra sua lâmina contra ele. Noah levanta seu escudo e desta vez ele se mantém firme. Ele diz que isso é o que ele poderia ter feito se tivesse realmente pretendido bloquear o golpe dela da primeira vez, com toda a força. Ele deixou que o atingisse de propósito para ver se ela obedeceria às suas ordens sem hesitação ou medo. O papel de um cavaleiro é executar comandos, e ele não tem utilidade para quem tem muito medo de seguir em frente. O fato de ela não ter se contido não uma, mas 2 vezes, mesmo depois de feri-lo, prova que ela tem a garra e a lealdade necessárias para servir como uma verdadeira cavaleira, sem dúvida. Shirley é pega de surpresa, percebendo que Noah tem muito mais fibra do que ela esperava para alguém da idade dele. Sua confiança calma e composta lhe diz tudo. Ele tem o que é preciso para liderar. Movida pelo respeito, ela se ajoelha novamente e jura lealdade a ele, prometendo servi-lo fielmente enquanto for uma cavaleira, com toda a sua alma. E Noah dá um aceno satisfeito. Quando ele olha para suas estatísticas, percebe que recrutar Shirley lhe deu um notável aumento de poder, mais uma vitória como líder. Nesse exato momento, Zoe entra para avisá-lo que o médico, alguém chamado Ko, chegou, pontualmente. Croix imediatamente começa a trabalhar, inspecionando a lesão de Noah, e após uma verificação cuidadosa, ele confirma que o golpe de Shirley não atingiu nada grave, então nenhum órgão ou veia foi danificado. Enquanto isso, Shirley observa o médico em silêncio, impressionada com sua habilidade e compostura, um verdadeiro profissional. Isso a surpreende, já que em sua aldeia ninguém chega perto de ser um médico de verdade. Percebendo o olhar em seus olhos, Noah pergunta o que ela está pensando. Shirley explica que de onde ela vem, a aldeia é muito pobre para ter médicos de verdade ou qualquer treinamento médico adequado, uma situação bem triste. Quando as pessoas adoecem, geralmente dependem do ancião da aldeia para orar ou realizar algum tipo de ritual espiritual. Ouvindo isso, Noah pensa por um momento e surge com uma solução simples, estágios de aprendizagem, uma ideia brilhante. Ele diz a Shirley para escolher as pessoas mais brilhantes e promissoras de sua aldeia, então se vira para Croix e pergunta se ele estaria disposto a acolhê-los sob sua tutela. Croix concorda sem pensar 2 vezes. Noah então diz a Shirley para não se preocupar com o custo, de forma alguma. Ele cuidará de tudo. Tomada pela gratidão, Shirley faz uma profunda reverência respeitosa e o agradece de coração. Naquela noite, Shirley fica na mansão e acorda na manhã seguinte cheia de determinação, pronta para o que der e vier. Ela veste sua armadura e desce as escadas. Enquanto passa pelo corredor, ouve 2 criadas cochichando sobre quem Noah poderia se casar no futuro. A conversa para por um segundo, mas Zoe rapidamente interrompe e diz que é muito cedo para esse tipo de conversa ainda. Afinal, Noah tem apenas 6 anos, mas outra criada chamada Rini revira os olhos e diz a Zoe para não ser tão inocente, já que todos os outros príncipes já haviam se casado aos 15 anos, e Zoe não reage muito, mantendo a compostura como sempre.
Rina percebe isso e imediatamente tira conclusões precipitadas, pensando que Zoe deve estar secretamente apaixonada por Noah e provavelmente quer se casar com ele. Especialmente porque Zoe tem estudado magia sem parar ultimamente, Rina assume que é tudo por ele, que romântico. Zoe cora um pouco, mas rapidamente disfarça, dizendo que não é sobre romance ou casamento. Ela só quer ser útil a ele por tudo o que ele fez por ela. Com isso, ela se apressa deixando Rina a remoer suas próprias teorias. E Shirley apenas observa em silêncio de olhos arregalados enquanto Zoe se afasta pensativa. Ao mesmo tempo, os resultados do recrutamento noturno chegam e Noah recebe o relatório final. O cavaleiro-chefe elogia suas escolhas e o agradece por sua perspicácia, dizendo que graças a ele, apenas os melhores candidatos conseguiram passar um trabalho impecável. Noah sente um orgulho silencioso, sabendo que o reino está em boas mãos. Para celebrar os testes de seleção bem-sucedidos, ele decide organizar uma pequena reunião no dia seguinte. Ele até pede a sua amiga de infância, Alice, para se apresentar naquela noite, querendo que a celebração fosse alegre, mas também significativa, com um toque especial. Enquanto a celebração está a todo vapor, Byron se aproxima para prestar seus respeitos a Noah. Noah o cumprimenta com um sorriso e menciona que, na verdade, ele organizou o evento em parte pensando em Byron. Ele aponta que muitos comerciantes ligados à família real estão ali esta noite, tornando-o o momento perfeito para Byron socializar e construir laços comerciais sólidos, uma ótima oportunidade. Byron acena, claramente percebendo o pensamento e o planejamento por trás do gesto. A festa continua com música, risadas e um senso compartilhado de realização no ar. Um pouco depois, Zoe se aproxima de Noah e lhe diz que ele acabou de receber uma carta, algo inesperado. O envelope se destaca, não há nome nem remetente, e a pessoa que o entregou desapareceu logo após a entrega. Antes que Noah o abra, Shirley o avisa para ter cuidado, pois pode ser algo perigoso, um verdadeiro mistério. Noah toca suavemente a carta com a espada Leviatã para testar qualquer ameaça. A espada permanece em silêncio, o que lhe diz que está seguro. Ele a desdobra e encontra um aviso dentro, um que insinua atividades suspeitas fermentando entre o que resta dos rebeldes de Almíria, um perigo iminente. Nenhuma outra informação é dada, mas Noah começa a ligar os pontos. Não demora muito para ele adivinhar que o mensageiro deve ter se infiltrado para investigar o movimento rebelde. Ele pensa e se lembra que provavelmente é aquele soldado de antes, o que o avisou sobre a rebelião não muito tempo atrás, um sujeito corajoso. Zoe ouve isso e admite que faz sentido. O sujeito parecia bem leal a Noah, mas Noah balança a cabeça, dizendo que isso é sério porque se aquele soldado está por aí bancando o espião sem o treinamento adequado, ele está caminhando direto para uma armadilha mortal, sem volta. Noah decide envolver seu irmão Henry e informá-lo do que está acontecendo, esperando que ele possa intervir antes que a situação piore. Mas na manhã seguinte já é tarde demais. Chegam notícias de que o soldado foi descoberto e torturado, uma tragédia. O único lado bom é que o esquadrão de Henry conseguiu resgatá-lo bem a tempo. Noah sente o peso disso atingi-lo com força. Ele se culpa por não ter percebido antes. O soldado suportou a dor e nunca entregou nenhuma informação, e Noah pensa baixinho. Talvez você devesse apenas desabafar, porque nenhum segredo vale a vida de alguém tão leal, de verdade. Ele diz a Zoe para enviar uma mensagem ao esquadrão de Henry. Façam o que for preciso para mantê-lo vivo. Ele não está pronto para perder alguém que arriscaria tanto por ele. Na manhã seguinte, Noah sai com Shirley para escolher um presente para Henry, para agradecê-lo por ter suprimido a rebelião, com sucesso. Eles passam por uma loja de antiguidades local, onde um comerciante expõe uma variedade de itens de alta qualidade, mas nenhum deles realmente chama a atenção de Noah. O que o atrai é algo escondido sob um manto. Curioso, ele pede ao lojista para descobri-lo com cuidado. O comerciante elogia os instintos aguçados de Noah, então remove o pano, revelando uma deslumbrante estátua de vidro de uma deusa. É obra de um renomado artesão chamado Lindsay, e apenas 2 delas foram feitas em toda a história, uma raridade. Noah analisa a peça por um instante, então calmamente diz que vai comprar e entrega 10.000 rim. Mas quando o negócio está prestes a fechar, seu irmão Oscar entra e congela ao ver a estátua. Acontece que Oscar possui a outra e procurava por toda a parte a segunda peça para completar sua coleção, mas Noah já reivindicou. Sem hesitar, Noah se aproxima da escultura e a estraçalha. A sala fica em silêncio enquanto a rara e inestimável obra de arte se desfaz em cacos. Então Noah se vira para o mercador e diz que o dinheiro ainda será entregue. Oscar saca na hora o que acabou de acontecer. Com uma destruída, a peça restante se torna única, valorizando muito mais sua estátua. Oscar ri, balança a cabeça e admite que a jogada foi brilhante, exatamente o tipo de ideia maluca que ele já esperava de Noah. Fora da loja, Noah nota Shirley pensativa e pergunta o que a incomoda. Ela admite que o plano foi genial, mas não esperava que ele destruísse algo tão raro. Noah responde que a estátua não era o verdadeiro prêmio, era só vidro. Mas o que realmente importa são as pessoas, aquelas que dão tudo de si, que permanecem leais mesmo na dificuldade, e esse é o tipo de tesouro que ele valoriza. O coração de Shirley se enche de orgulho. Ela agora entende que Noah não é só um líder, ele é o tipo de pessoa que as lendas contam, e sem hesitar, ela jura segui-lo pelo resto da vida. Noah apenas diz que planeja continuar colecionando tesouros como ela. 6 anos passam voando e Noah cresceu alto e confiante, agora com 12 anos. Enquanto se prepara para outra jornada, a equipe real e as criadas se reúnem para se despedir,
observando com admiração seu jovem mestre avançar para o próximo capítulo. Alguns dias depois de completar 12 anos, Noah senta sozinho à mesa do café da manhã enquanto Zoe o serve silenciosamente. Seu foco, porém, se desvia para a nova criada Didi, que está parada à janela, completamente distraída. Ele casualmente pergunta se algo a incomoda. Didi, ainda olhando para fora, diz que a fila de pessoas trazendo seus presentes de aniversário não diminuiu, mesmo depois de 3 dias. Noah entende por que ela parece tão perplexa. E Zoe intervém, mencionando que no ano passado os presentes continuaram chegando por uma semana inteira. O queixo de Didi quase cai no chão ao ouvir isso, mas Noah explica, não é só pegar os presentes e seguir em frente. Cada um precisa ser documentado com o remetente e o conteúdo listados. Definitivamente não é algo que se termina numa tarde, mas felizmente ele tem Evelyn, uma de suas criadas mais confiáveis, cuidando de tudo, o que o deixa fora da confusão. Terminado o café, Noah vai para o Ministério de Assuntos Militares. O próprio imperador o havia encarregado de um trabalho lá. Ele chega ao escritório do ministro, ocupado por ninguém menos que o quarto príncipe Henry. O príncipe o cumprimenta ao lado de um cavaleiro, então vai direto ao assunto. Uma ordem imperial chegou à mesa deles, para enviar uma força militar liderada pelo capitão Cavaleiro Rice, para esmagar uma rebelião que está surgindo no território sul do Império. Os rebeldes, em sua maioria forças bárbaras, são autoconfiantes e brutais, e o plano é atingi-los com força esmagadora. Ainda assim, antes de executar o plano, Henry quer ouvir as ideias de Noah. O plano parece sólido para Noah, e ele volta sua atenção para Rice. O cavaleiro é subordinado direto de Henry, e alguém que provou seu valor muitas vezes no campo de batalha. Noah diz que confia em Rice para a missão, mas antes de dar a aprovação final, ele lhe pergunta apenas uma coisa: quantos soldados ele realmente está levando? No momento em que a pergunta é feita, Rice começa a suar frio e luta para dar uma resposta. Isso deixa Henry furioso, e ele imediatamente exige uma explicação. Rice cai de joelhos, implorando por perdão. Noah rapidamente intervém para acalmar as coisas e diz a Henry para não exagerar e explica o que realmente está acontecendo. Veja bem, o financiamento de guerra da corte imperial depende do número de soldados que um general afirma liderar. Alguns generais engordam a lista com mercadores, trabalhadores ou ajudantes aleatórios só para inflar os números e embolsar o dinheiro extra. Rice tenta se desculpar novamente, mas Henry ainda está furioso com ele por essa manobra gananciosa. Antes que as coisas saiam do controle, Noah intervém e diz para eles relaxarem. Ele explica a Rice que, se ele quiser recrutar ajuda extra para o exército e desviar um pouco para si, tecnicamente ele tem permissão para fazer isso. Ao ouvir isso, Henry de repente percebe que engordar suas fileiras com civis poderia fazer o exército parecer maior do que realmente é, o suficiente para assustar o inimigo. Ele até elogia Noah por expor o golpe e ainda encontrar uma maneira de isso funcionar a seu favor. Mas Noah rejeita essa ideia rapidamente e os lembra que o imperador exigiu uma vitória impecável desta vez, e usar truques assim não vale o risco. Ele se vira para Rice e pergunta sem rodeios quantos não soldados ele colocou na lista. Nervosamente, Rice admite ter registrado cerca de 2.000 deles. Noah imediatamente o ordena a recrutar 2.000 combatentes reais para equilibrar, sem desculpas. Rice, parecendo encurralado, apenas acena e aceita. Noah então rabisca uma nota endereçada ao Ministério das Finanças e a entrega. Essa carta daria a Rice financiamento total, como se todos os 2.000 fossem supostos soldados, e ele estaria livre para embolsar cada moeda. O cara fica atônito, sem entender por que está sendo recompensado por fazer jogadas obscuras. Mas Noah, calmo e frio, diz que em troca do bônus ele espera uma vitória impecável e sem erros. Henry fica sinceramente impressionado. Ele observa como Noah transforma até esquemas sujos em combustível para disciplina e motivação. No caminho de volta, ele pergunta se Noah já pisou em um campo de batalha real. Noah balança a cabeça e olha para suas estatísticas. Elas ainda estão presas no nível 1. No Império, crianças reais raramente passam da adolescência. A maioria não morre de doença, apesar do que os registros dizem. Eles são eliminados por nobres rivais em busca de mais poder. É por isso que jovens da realeza são tratados como recursos preciosos, nunca enviados para a frente a menos que o próprio imperador dê a ordem. Henry lembra que ele já tem 12 anos e deveria experimentar o combate real. Noah apenas dá de ombros e diz que entrará em batalha no momento em que o imperador chamar. Henry ri e diz que não será tão difícil para ele, não quando ele tem uma lendária espada mágica em mãos. Nesse instante, a carruagem de Henry para bruscamente quando uma garota surge correndo à frente dela, gritando por alguém ou qualquer um para ajudá-la. Um segundo depois, um grupo de crianças sai das sombras atrás dela, perseguido por um bando de canalhas prontos para levá-los à força para a ilha da pequena Santa Jane. Eles agarram as garotas e começam a arrastá-las, até que Noah avança e calmamente lhes diz para pararem com isso. Os bandidos, sem noção de com quem estão se metendo, zombam e dizem para Noah ir chorar no colo da mamãe e beber leite, como um bom garotinho. Noah não se importa nem um pouco com as provocações idiotas deles. Em vez disso, ele exige friamente ver o número de registro deles, já que contrabandear escravos sem licença é totalmente ilegal no Império. No momento em que são questionados, eles reagem agressivamente, mas Noah parou de brincar.
Ele invoca Leviatã e num piscar de olhos os corta com precisão brutal, deixando-os inconscientes, mas respirando. A multidão observa em silêncio atônito, claramente impressionada, mesmo que não o reconheçam completamente. Noah caminha em direção às crianças assustadas, prestes a tranquilizá-las, quando um velho desgraçado e nojento sai mancando da escuridão e o cumprimenta com um sorriso dissimulado. O velho admite orgulhosamente ser o cérebro por trás de toda a confusão do tráfico e arrogantemente avisa Noah para se afastar, alegando ter a proteção do primeiro príncipe Gilbert. É quando Noah percebe que o velho asqueroso deve ser um parceiro importante nessa operação, alguém ousado o suficiente para ostentar conexões reais. Agora ele está preso tentando descobrir como lidar com isso sem piorar as coisas. O velho nojento diz a Noah para entregar as garotas e fingir que nada disso aconteceu, mas Noah não vai aceitar essa besteira. Ele se vira para Henry e pergunta se ele conhece o cara. Henry nega na hora, dizendo que nunca viu a cara feia dele na vida. Noah dá de ombros e diz, nem eu. Mas assim que o velho abre a boca para explicar, Noah o cala com uma explosão da energia amaldiçoada de Leviatã, derrubando-o. Então ele levanta a voz e zomba do cara, dizendo que até um Zé Ninguém agora fingem trabalhar para o primeiro príncipe. Ele diz à multidão que, embora pessoas simples possam cair nesse truque, ele e seu irmão com certeza não cairão. Alguém na multidão finalmente o reconhece como o príncipe sábio, e assim o público acredita em cada palavra. Noah ordena aos soldados que arrastem os bandidos para a casa de Gilbert e digam a ele que estavam jogando o nome dele por aí como idiotas. Depois disso, ele decide levar as crianças resgatadas de volta para casa, onde estarão seguras. Henry, ainda um pouco atônito, admite estar impressionado com a forma como Noah lidou com as coisas. Ele explica que se aqueles caras realmente estivessem ligados a Gilbert, matá-los teria criado uma confusão, mas ficar parado enquanto crianças eram traficadas teria sido ainda pior. Então Noah jogou de forma inteligente, chamou-os de falsos e jogou toda a confusão de volta para Gilbert, que provavelmente garantirá que eles desapareçam. Mais tarde naquela noite, enquanto Noah e Henry jantam, o mordomo entra com notícias urgentes. Henry levanta os olhos e pergunta o que está acontecendo, mas Noah responde antes que o homem possa. Um mensageiro do primeiro príncipe Gilbert havia aparecido, entregando uma declaração sobre os bandidos que pegaram. Gilbert aparentemente expressou seus agradecimentos por expor os impostores usando seu nome, alegando que planejava enviá-los ao tribunal para um julgamento adequado. Mas antes que isso pudesse acontecer, eles supostamente beberam veneno e morreram. Claro, todo mundo sabe que isso é pura balela, e Gilbert claramente o silenciou. Noah se vira para Henry e pergunta diretamente se Gilbert realmente está comandando um esquema de escravos clandestino. Henry nem hesita. Ele acena e diz que Gilbert vive como um rei, jogando dinheiro como se nascesse em árvores, então não há como esse estilo de vida ser financiado legalmente, e Noah entende. Como o príncipe mais velho nascido de uma concubina, Gilbert não tem nenhuma chance ao trono, então nada o impede de entrar para o lado sombrio. Mas Noah suspeita que o tráfico de escravos e as mansões escondidas são apenas a superfície. Algo mais sombrio está enterrado por baixo. Henry o encara, chocado que seu irmão de 12 anos tenha percebido tudo tão rápido. No dia seguinte, Noah diz às crianças resgatadas que mexeu uns pauzinhos, e elas estão livres agora, mas nenhuma delas parece aliviada. Acontece que elas não têm para onde voltar. Suas próprias famílias foram as que as venderam em primeiro lugar. Noah percebe que, se voltarem, serão traficadas novamente, então ele decide mantê-las. Ele instrui o mordomo a preparar quartos para cada uma delas e encontrar funções que possam desempenhar na mansão. E se alguma quiser estudar, ele deve cuidar disso também. Uma das garotas mais velhas avança, claramente abalada, e pergunta se Noah planeja comprá-las. Ele calmamente responde que não está comprando ninguém. Elas estão livres para ir quando quiserem, mas se ficarem sob seu teto, é melhor não haver traição. O mordomo intervém, dizendo às crianças para agradecerem a Noah, antes de guiá-las para fora. E enquanto elas saem, Noah observa em silêncio. Sua filosofia passa pela mente. Pessoas são tesouros, e esse pensamento traz à tona uma responsabilidade que ele vinha adiando há um tempo. Ele então chama Evelyn ao seu escritório. Ela entra e começa a listar atualizações sobre seus presentes de aniversário. Mas Noah a interrompe porque ele já sabe. Em vez disso, ele empurra um envelope pela mesa. Curiosa, Evelyn o pega e é quando Noah lhe diz que ela está sendo dispensada de seu serviço porque ele a está nomeando como oficial do governo encarregada de uma de suas regiões. Ela congela, sem saber como reagir a um salto tão grande de criada a prefeita. Noah lhe diz claramente que ela é a mais inteligente de toda a sua equipe, e mantê-la como criada é apenas desperdiçar seu potencial. Evelyn está pronta para recusar, querendo continuar servindo ao lado dele, mas ele insiste. Se ela se sair bem, as pessoas o chamarão de sábio por reconhecer talentos. Ele a ordena a deixar a propriedade e servir o povo, e isso foi tudo o que ela precisava. Não muito depois, Noah é chamado pelo imperador, que ficou sabendo de como ele defendeu a reputação de Gilbert. Noah minimiza a situação, dizendo que foi tudo apenas um acaso, e que ele só interveio para salvar as crianças e prender os culpados. Mas ele rapidamente percebe que Gilbert deve ter ido direto ao próprio imperador, tanto para evitar qualquer consequência quanto para parecer totalmente inocente diante dos superiores.
O imperador suspira, dizendo que é uma pena que tais escórias ainda andem livres. Ele pergunta a Noah qual seria a sentença adequada, e Noah responde que, pela lei, o líder perde o braço direito, e o resto é enviado para servir no exército, estacionado na linha de frente. O imperador acena, apontando que Noah havia enfrentado os criminosos de frente e os prendido. Mas ele acrescenta que, se fosse ele, teria se infiltrado, levado uma surra só para pegá-los em flagrante. O primeiro-ministro faz uma piada dizendo que isso é traição contra a família imperial e eles acabariam executando os bandidos. Todos riem, exceto Noah, que decide corrigi-los. Ele calmamente explica que se um criminoso não percebe que está atacando a realeza, é apenas agressão, não um crime contra a coroa. A sala fica em silêncio total. Então Noah começa a pensar que talvez tenha ido longe demais ao corrigir o primeiro-ministro sobre um cenário hipotético. Mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, o imperador cai na gargalhada e diz ao primeiro-ministro que ele ganhou a aposta. Agora, Noah está realmente desconcertado, então o imperador explica que havia apostado com o primeiro-ministro para ver se Noah se manifestaria e os corrigiria em questões legais. Noah mal tem tempo de processar isso antes que o imperador o nomeie casualmente como o novo ministro da Justiça. A corte explode de entusiasmo, aplaudindo Noah, dizendo que ele é apenas o segundo príncipe depois de Henry a receber tal título. Noah não tem ideia de como reagir, enquanto o imperador e o primeiro-ministro trocam olhares presunçosos, claramente satisfeitos com o resultado, deixando-o ainda mais perplexo. Mais tarde, ele sai para relaxar e ouvir Alan cantar, mas sua mente continua voltando a tudo o que aconteceu na corte. Ele não consegue se livrar da sensação de que há mais por trás da jogada do imperador do que apenas uma promoção. Ainda assim, ele pensa que não adianta pensar demais agora e decide apenas curtir a música. Enquanto isso, o imperador recebe um relatório preocupante do primeiro-ministro. Mas em vez de se apressar para resolver, ele diz para o primeiro-ministro cuidar disso, porque o assunto que ele precisa tratar em seguida é muito mais urgente. Depois Noah vai para o Ministério da Justiça, onde é formalmente apresentado a Vinay, o vice-ministro. À primeira vista, Noah percebe que o homem é perspicaz e capaz, apesar da pouca idade, então ele pede que Vinay apresente um resumo geral de suas responsabilidades dentro do ministério. Vinay explica que o Ministério da Justiça supervisiona e coordena tribunais em todo o reino, enquanto também preside inúmeros julgamentos que ocorrem na própria capital. Isso significa que Noah deverá atuar como juiz regularmente. Noah já imaginava, mas ele continua perguntando se Vinay pessoalmente assume a bancada de vez em quando. Vinay responde que depende das circunstâncias, embora ele lide com um caso ou dois quando necessário. Depois de ouvir isso, Noah calmamente passa para sua próxima pergunta e pergunta a Vinay quantas propinas ele geralmente aceita. A pergunta pega Vinay de surpresa, deixando-o momentaneamente incerto de como responder. Noah o tranquiliza, dizendo que ele não está sendo acusado de nada e não está em perigo. Ele simplesmente quer um panorama honesto de como as coisas operam atualmente dentro do ministério e o que Vinay admitir não será usado contra ele. Entendendo isso, Vinay confessa que aceita propinas, geralmente totalizando algumas centenas de rim por ano. No entanto, ele explica que segue uma diretriz pessoal sobre quais propinas está disposto a aceitar. A maioria dos outros juízes não impõe tais limites a si mesmos, e como resultado, acabam pegando quase 10 vezes mais do que ele. O interesse de Noah é despertado, então ele pergunta o que essa regra autoimposta implica. Vinay esclarece que se recusa a aceitar propinas em casos de assassinato, não porque objete por motivos morais, mas porque essas situações são muito arriscadas. Se ele libertasse um assassino e o acusador guardasse rancor, ele poderia se tornar um alvo de vingança. Então, para evitar atrair esse tipo de problema, ele se restringe a assuntos de baixo risco. Noah acena em compreensão, então tira uma folha de papel e escreve um cheque para Vinay no valor de 5.000 rim. Ele explica que se Vinay tem uma média de cerca de 500 rim em propinas por ano, essa soma deve equivaler a 10 anos, e a partir de agora, ele espera que ele pare de aceitar propinas completamente. Vinay fica chocado com a lógica clara e a abordagem firme de Noah, e finalmente entende por que o rei lhe concedeu o título de príncipe sábio em tão tenra idade. Naquele momento, Vinay decide que quer ficar do lado de Noah de verdade. Ele lhe diz que não precisa do dinheiro adicional e promete abandonar as propinas completamente. Em troca, tudo o que pede é a chance de servir Noah com lealdade inabalável. Em circunstâncias normais, Noah questionaria uma promessa tão repentina, mas quando ele verifica sua tela de status e vê um aumento notável desencadeado pelo juramento de Vinay, ele percebe que as palavras do homem eram genuínas. Mais tarde naquela noite, Noah senta para jantar com Oscar em sua propriedade. Oscar nota o olhar cauteloso nos olhos de Noah e rapidamente o tranquiliza, dizendo que a noite é nada mais do que uma celebração em homenagem à sua nomeação como ministro da Justiça. Afinal, além de Henry, Noah é apenas o segundo príncipe a ocupar um cargo ministerial. Noah agradece pela hospitalidade, mas não consegue se livrar da sensação de desconforto pairando em sua mente. No caso de Henry, a posição foi uma recompensa clara por esmagar a rebelião. Noah, por outro lado, não conquistou nada monumental que obviamente justificaria tal promoção, o que o faz suspeitar que o imperador pode estar colocando um plano maior em movimento.
Ele se vira para Oscar e pergunta se ele se lembra da história da quase ruína do Império. Segundo a história, a crise originou-se da antiga lei de sucessão que afirmava que apenas o primeiro príncipe poderia herdar o trono. Na superfície parecia simples, mas na prática gerou complacência. Os outros príncipes, cientes de que nunca assumiriam o fardo de governar, passavam suas vidas se entregando a prazeres sem moderação. Previsivelmente, essa negligência enfraqueceu o Império e quase o levou à ruína. Para impedir que a história se repetisse, a regra foi revisada. A partir de então, cada príncipe receberia uma tarefa ao nascer, e aquele que demonstrasse o maior mérito e competência seria finalmente escolhido como príncipe herdeiro. A implicação surge para Oscar quase imediatamente. Ele se levanta de seu assento e pergunta sem rodeios se o imperador está considerando nomear Noah o próximo príncipe herdeiro. Noah admite que não pode dizer com certeza, mas a possibilidade é difícil de ignorar. Momentos depois, um dos atendentes de Oscar entra correndo com notícias frescas. O imperador pretende nomear Oscar como chefe do Ministério das Finanças na manhã seguinte. Esse anúncio efetivamente valida a suspeita de Noah. O imperador parece estar posicionando potenciais sucessores, preparando-se silenciosamente para substituir Albert como príncipe herdeiro. Em outro lugar do reino, os Cavaleiros Reais conduzem uma invasão secreta, desmantelando uma facção acusada de conspirar contra o imperador. Mais tarde naquela noite, o imperador é informado sobre o resultado. Sob interrogatório, os conspiradores revelam que seu objetivo era pressionar o imperador a abdicar, para que o príncipe herdeiro Albert pudesse ascender ao trono. O plano tem a marca do Albert, mesmo que indiretamente. Depois de 3 décadas como príncipe herdeiro, sem o pai dar sinal de que ia largar o osso, a impaciência dele é até compreensível, né? Ainda assim, orquestrar uma insurreição é um crime gravíssimo. Infelizmente, não há provas concretas que liguem Albert diretamente ao plano, tornando uma punição formal quase impossível. Os outros participantes, no entanto, não serão poupados. O destino deles já está selado e a execução os aguarda. Na manhã seguinte, com Noah agora presidindo o Ministério da Justiça, o assunto é colocado diretamente em suas mãos, e ele é encarregado de determinar a sentença apropriada. O caso em si não é complicado. Cada indivíduo envolvido foi pego em flagrante, conspirando para depor o imperador. Embora não haja prova sólida ligando Albert diretamente ao esquema, a conexão é bem difícil de ignorar, viu? Os conspiradores eram todos do círculo mais íntimo de Albert, o que torna a ignorância dele bem improvável. Vinnie pergunta a Noah como ele pretende prosseguir. Pela lei imperial, membros da família real raramente sofrem consequências de verdade por seus crimes. Há, no entanto, uma exceção notável: a insurreição. Nesses casos, a pena é a morte, independentemente do status. Sangue real não oferece proteção alguma, nem mesmo alegar falta de participação direta garante a segurança. Simplesmente saber de uma rebelião e não impedi-la já é motivo para a execução. E considerando quantos confidentes de Albert foram implicados, seria quase impossível que ele tivesse permanecido alheio a tudo isso. Se Noah quisesse forçar a barra, ele poderia acusar Albert formalmente de traição e exigir sua execução, mas ele entende que tal atitude iria contra os verdadeiros desejos do imperador. Expor publicamente a tentativa de um príncipe de tomar o trono acenderia um escândalo gigantesco. Então, em vez de aplicar a letra fria da lei, Noah opta por interpretá-la com cautela. Mais tarde, ele se encontra com o imperador para apresentar seu julgamento proposto. Noah explica que todos os presos no local serão executados sem demora. O silêncio do imperador sobre Albert deixa sua posição bem óbvia. Ele não tem o menor desejo de ver o filho punido. No entanto, deixar os associados de Albert vivos representa um risco. Se um deles sequer o implicasse abertamente, conter as consequências seria quase impossível. Execuções rápidas eliminam essa ameaça antes que ela possa vir à tona. O imperador fica visivelmente impressionado por Noah ter discernido suas intenções não ditas com tanta precisão. Como sinal de aprovação, ele concede a Noah um orçamento expandido e comenta que espera grandes coisas dele daqui pra frente. Após concluir a reunião, Noah retorna à sua residência. Ao se aproximar dos portões da frente, ele nota 2 de seus guardas caídos no chão, gravemente feridos. A cena imediatamente sinaliza que algo muito errado aconteceu. Ele corre para avaliar a situação, apenas para descobrir que um dos guardas já sucumbiu aos ferimentos. O outro, mal consciente, consegue avisá-lo que os atacantes responsáveis ainda estão em algum lugar dentro da propriedade. Noah entra sem hesitar para controlar o caos, e enquanto corre pelos corredores, passa por vários de seus soldados caídos no chão, feridos e mal conscientes. Em pouco tempo, ele avista um dos atacantes no meio de um golpe final em um de seus homens. Então Noah avança e o ataca, cortando seus braços e pernas até o osso. O agressor tenta tirar a própria vida mordendo a língua, mas Noah impede isso na hora, forçando um pedaço de metal encantado garganta abaixo. Momentos depois, mais 3 inimigos surgem e o atacam juntos, mas Noah os derruba em menos de um piscar de olhos, não deixando nenhum de pé. Pouco depois, Vinnie chega procurando por Noah e fica visivelmente aliviado ao encontrá-lo vivo. Embora a atmosfera permaneça pesada e sombria, mesmo com todos os intrusos neutralizados, vários guardas de Noah estão gravemente feridos.
Noah fica surpreso ao saber que todos os atacantes foram mortos, já que geralmente são capturados para interrogatório. Só isso já lhe diz que alguém está desesperado para apagar qualquer vestígio de envolvimento, o que o faz suspeitar de uma conexão com Albert. Se o nome de Albert um dia for ligado a este ataque, as consequências seriam catastróficas. Então, Noah rapidamente elabora um plano para eliminar os prisioneiros que ele impediu de se matar. Pela lei imperial, levantar a mão contra um membro da realeza garante execução imediata. Então, Noah crava uma lâmina no próprio abdômen e ordena a Vine que relate que os intrusos infligiram o ferimento, garantindo que sejam mortos antes que possam expor Albert. Pouco tempo depois, enquanto o ferimento de Noah está sendo tratado, Vine o informa que as execuções foram realizadas exatamente como ordenado. Noah exala aliviado, sabendo que se a notícia da tentativa de assassinato de Albert viesse à tona, mancharia permanentemente a honra da família real. Depois, Noah é convocado para se apresentar ao Imperador e relatar o incidente. O Imperador deixa claro que não há chance de um punhado de infiltrados comuns ter realmente ferido Noah, então ele entende que Noah deve ter se machucado para justificar a execução deles. Ele reconhece o motivo e até sente um certo orgulho por Noah ter se disposto a se ferir para proteger a reputação da família. Ele convida Noah para caminhar com ele, e assim que entram no jardim do palácio, comenta que governantes de grande estatura frequentemente veem seu legado manchado em seus últimos anos. Com isso, ele quer dizer que, se um dia fosse destronado, quem assumisse o poder certamente espalharia boatos de que ele havia ficado senil com a idade, e não era mais apto para governar o Império. Ambos sabem que o usurpador é Albert, e a confiança do Imperador nele está quase nula. A única razão para Albert não ter sido punido é que condenar publicamente o príncipe herdeiro mancharia o legado do próprio Imperador, o que seria péssimo. Noah, com toda a calma, propõe uma solução. Ele lembra ao Imperador que Henry, Oscar e ele mesmo foram nomeados príncipes ministros para gerir o Estado, e sugere criar um novo cargo acima deles, um príncipe primeiro-ministro, que supervisionaria os três. Então, sem hesitar, ele recomenda Albert para o cargo. O Imperador rejeita a ideia na hora, recusando-se a dar tanta autoridade a Albert. Ele se vira para encerrar, mas Noah o impede, notando que não é estranho Albert estar inquieto após esperar 3 décadas pelo trono. Conceder-lhe um título com autoridade visível, mesmo que simbólica, pode acalmar essa impaciência. O Imperador vê a lógica, mas teme que, se Albert supervisionar os príncipes ministros, ele possa bloquear assuntos cruciais de chegarem ao trono. O risco é real, mas Noah já se preparou. Ele propõe uma condição. Se os 3 príncipes ministros concordarem unanimemente que um assunto é urgente, eles podem ignorar Albert e reportar diretamente ao Imperador sem problemas. O Imperador acha o arranjo atraente, pois tira o controle de Albert, mas lhe dá a ilusão de influência, o que deve conter retaliações. Profundamente grato pela perspicácia de Noah, o Imperador insiste em recompensá-lo devidamente. Só dinheiro não bastaria, então ele convida Noah ao cofre imperial. Lá dentro, o Imperador permite que Noah escolha qualquer tesouro. Guiado por Leviatã, Noah examina a coleção e escolhe uma caixa incomum que lhe chama a atenção. Mas no instante em que ele levanta a tampa, uma onda de fogo flamejante irrompe e o engole por completo. Noah logo percebe que a relíquia tem vontade própria, assim como Leviatã. E assim que ele entende, já sabe como lidar. Ele invoca Leviatã e atravessa a aura flamejante num único golpe, forçando a relíquia a se submeter. No momento em que ele assume a autoridade, o fogo se apaga, deixando um anel em sua palma. Agora que Luthier pertence a Noah, seus parâmetros de magia de fogo aumentam visivelmente. O Imperador fica chocado com a facilidade com que ele a subjugou, mas no fundo, ele sabe que não deveria se surpreender com Noah. Ele oferece alvos para Noah testar, mas Noah recusa, dizendo ter uma ideia melhor. Ele leva o Imperador a uma clareira na floresta e, quando tudo está pronto, ativa Luthier, mas em vez de atirar no alvo distante, Noah direciona as chamas para si mesmo. O Imperador entra em pânico por um instante, mas Noah o tranquiliza, explicando que só quer medir o poder de Luthier contra Leviatã. Como previsto, Leviatã o supera ligeiramente, permitindo que ele contenha o fogo sem problemas. Além disso, ele limita o alcance do artefato para garantir que o Imperador fique ileso. Obter tal domínio sobre algo que conseguiu há minutos beira o absurdo, mas com Noah já era de se esperar. Mas a essa altura, o Imperador já aprendeu a esperar o impossível de Noah. Ele lhe concede Luthier oficialmente, e pede que o use para o bem do Império. Pouco depois, Noah está novamente diante do Imperador, agora como Ministro da Justiça, para resolver um delicado assunto interno. O irmão do Imperador, Grain, tem um sobrinho que é, francamente, um pirralho mimado.
E embora sempre tenha governado seu território com mão pesada, desta vez ele cruzou a linha ao assassinar um cidadão inocente sem justificativa, o que é uma ofensa grave. Grain se apresentou para assumir a culpa e até propôs pagar uma multa enorme, mas Noah informou ao imperador que aceitar tal pagamento seria ilegal, já que Grain não cometeu nenhum erro. Pela lei imperial, assim como filhos não podem ser punidos pelos pecados dos pais, um pai também não pode responder pelos crimes dos filhos. O imperador concorda com Noah, certo de que Grain entende, mas está tentando resolver a situação jogando dinheiro no problema. O valor oferecido era de 30 mil rim, cerca de 250 vezes a renda anual média, uma soma inegavelmente enorme. Ainda assim, Noah afirma que, por lei, não podem aceitar uma multa de alguém que não cometeu nenhuma ofensa. Ao ouvir isso, o imperador, meio brincando, se pergunta se deveriam alterar a lei para permitir multas voluntárias, especialmente porque o Tesouro Imperial poderia se beneficiar muito desses fundos extras. Noah vê a lógica, mas acredita que criar tal lei estabeleceria um precedente perigoso, convencendo as pessoas de que qualquer erro poderia ser apagado com dinheiro, o que tornaria a manutenção da ordem muito mais difícil. Ele admite que o tesouro precisa de apoio financeiro, mas insiste que devem buscar um método mais honroso e respeitável para obter esses fundos. O imperador concorda que Noah está absolutamente certo e fica tão impressionado que o nomeia imediatamente conselheiro principal honorário. Grato pelo reconhecimento, Noah de repente surge com uma solução inteligente para fortalecer as finanças do Império. Ele propõe que o Imperador ofereça títulos honorários a quem contribuir com 1000 rim para o tesouro. Afinal, receber um título diretamente do Imperador seria uma oportunidade irresistível para muitos. E quando as pessoas acumulam mais riqueza do que podem gastar, elas geralmente buscam prestígio, o que significa que haveria muitos contribuintes ansiosos. Achando a ideia brilhante, o imperador instrui prontamente seu primeiro-ministro a convocar Oscar, o ministro das Finanças, para que o plano seja posto em ação sem demora. Ao ouvir isso, Noah decide se retirar, não querendo invadir a jurisdição de Oscar. No entanto, ao sair, ele nota uma pequena multidão reunida em torno do buraco que havia criado. Nesse momento, um homem chamado Shizu se aproxima e explica que os curiosos estão fascinados, sem entender como o chão derreteu de forma tão estranha. Aparentemente, um curioso até escorregou e caiu lá dentro ao investigar, o que Noah achou um tanto divertido, para ser sincero. Ele então entrega a Shizu uma bolsa de moedas, instruindo-o a cobrir todas as despesas médicas do infeliz, já que o incidente foi, afinal, sua responsabilidade. Shizu agradece a Noah, comentando que ele continua generoso, como sempre. Nesse momento, Noah percebe que Shizu segura algo nos braços, pergunta o que é, e Shizu explica que é uma caixa cheia de besouros rinoceronte. Obviamente, o 16º príncipe gosta de vê-los lutar, então mandou pegar alguns para se divertir. Noah, na verdade, acha a ideia de criaturas batalhando fascinante, então, na volta de carruagem, decide experimentar com Leviatã e Luthier. Ele pergunta se eles topariam se enfrentar, e Leviatã e Luthier parecem totalmente dispostos, então encolhem-se em formas minúsculas e começam a lutar na hora. Noah observa atentamente enquanto os dois se enfrentam sem parar, mas no final Leviatã ainda tem uma ligeira vantagem sobre Luthier, levando a vitória. Uma das criadas de Noah testemunha tudo e fica genuinamente cativada, pois nunca viu nada parecido. Então ela se toca que ficar olhando o que Noah faz sem permissão é rude, então se desculpa rapidamente por se intrometer. Noah diz que está tudo bem, e até oferece para ela assistir mais, já que Luthier parece ansioso por uma revanche. Noah começa a se perguntar se apenas observar as lutas pode realmente torná-lo mais forte, e quando ele verifica sua tela de status, sua suspeita se confirma. Seu nível aumentou. Ao voltar para casa, ele faz Leviatã e Luthier batalharem pelo menos mais uma dúzia de vezes. Até aquele ponto, Leviatã vence todas as rodadas, mas a cada luta, a habilidade de Luthier se aprimora, pouco a pouco, até que ele finalmente consegue superar Leviatã. Após esse último confronto, não só o nível de Noah sobe novamente, mas a classificação de Luthier também aumenta um pouco, o que prova que os artefatos de Noah podem ficar mais fortes ao se chocarem, e ele ganha experiência com todo o processo. Zoe fica chocada, pois isso significa que Noah poderia subir de nível infinitamente sem pisar num campo de batalha. Mas Noah diz que não é tão simples. O primeiro nível exigiu uma luta, mas o próximo levou 10, então a experiência necessária provavelmente aumenta a cada vez. Nesse momento, Henry aparece procurando por Noah e o informa que ele está prestes a sair em sua primeira missão oficial. Aparentemente, um ninho de monstros próximo começou a causar problemas de novo, então Noah foi designado para resolver isso.
Para descobrir quantos soldados Noah deveria levar, Henry tira uma caixa mágica única. Em situações assim, levar tropas de mais ou de menos pode dar errado. Então a caixa avalia suas habilidades e calcula o número ideal de soldados para a tarefa. No entanto, no momento em que Noah coloca a mão nela, a caixa cospe o número 1, significando que Noah sozinho é suficiente para aniquilar o ninho de monstros. Henry não consegue acreditar, pois isso nunca aconteceu, mas de alguma forma já não parece tão surpreendente. Mais tarde naquela tarde, Noah está em seu estudo folheando um livro quando é abruptamente informado de que alguém chegou para vê-lo. Ele então coloca o livro de lado e permite a entrada do visitante. O homem é Rice, e ele traz uma mensagem diretamente do próprio imperador. Pelo protocolo imperial, quem traz as palavras do imperador é seu representante direto e deve receber o mesmo respeito. Então Noah se ajoelha diante de Rice enquanto a mensagem é entregue. Rice anuncia calmamente que, sob o comando do imperador, a missão de Noah foi adiada até novo aviso. Assim que termina de transmitir a ordem, Rice então se ajoelha diante de Noah em retribuição, como sinal de respeito. Como retentor da casa Henry, ele é obrigado por regras estritas a mostrar a devida cortesia a qualquer príncipe. Após as formalidades, Noah questiona Rice sobre o adiamento, já que ele estava mais do que confiante de que poderia ter lidado com a tarefa sozinho. Mas Rice explica que é exatamente por causa da habilidade excepcional de Noah que o imperador decidiu adiar. O imperador pretende transformar a missão num grande espetáculo para que todo o império possa testemunhar o brilho de Noah em primeira mão. Ao ouvir isso, Noah imagina que levará um bom tempo até que todos os preparativos sejam finalizados. Sem nada urgente para fazer, Noah vai ao negociante de artefatos local para perguntar se ele adquiriu alguma relíquia senciente. Infelizmente, o mercador admite que não encontrou nada do tipo. Embora desapontado, Noah não esperava que fosse fácil achar um item tão raro, então deixa o homem com uma bolsa de moedas e o instrui a ficar alerta para qualquer coisa que corresponda à descrição. Ele até promete um bônus generoso se algo valioso aparecer. Enquanto Noah se prepara para voltar para casa, uma confusão perto da entrada do mercado chama sua atenção. Um homem está pressionando agressivamente um lojista porque o dono se recusou a vender-lhe um item já reservado. Dalen era infame por fazer coisas assim, mas nenhum mercador ousava interferir, pois sua posição o colocava acima das consequências. De repente, Noah o chama bruscamente para parar, e no momento em que Dalen o vê, reconhece o 13º príncipe, mas sua expressão mostra pouca preocupação. Noah afirma claramente que o que ele fez se qualifica como intimidação, uma ofensa punível. Dalen responde sem hesitar, revelando que serve à casa do príncipe Gilbert. Então, pela lei imperial, ele não pode ser processado por nada menos que assassinato ou traição. Em outras palavras, nem Noah tem autoridade para discipliná-lo por algo tão trivial quanto ameaçar alguns lojistas. Noah sabe que Dalen não está mentindo, e em circunstâncias normais, não haveria absolutamente nada que Noah pudesse fazer para discipliná-lo. Mas então ele se lembra da regra de que os membros da Casa Imperial devem mostrar o devido respeito a todo príncipe que encontrarem. E honestamente, isso por si só é mais do que motivo suficiente para Noah acusar Dalen de desrespeito flagrante à família real. Então ele imediatamente ordena a Shirley que o prenda. E enquanto ela o joga de bruços na terra, Noah pergunta se alguém por perto tem algo adequado para a punição. E como os lojistas desprezam Dalen com paixão, um deles não hesita um segundo antes de produzir um chicote. Pouco depois, Dalen é amarrado firmemente a uma estaca de madeira, e Shirley se vira para Noah perguntando quantas chicotadas ela pretende aplicar. Noah responde que se Gilbert descobrisse um de seus subordinados abusando de autoridade para aterrorizar civis, ele imporia sem dúvida a pena de morte. Então, essa é precisamente a sentença que Dalen receberá. E após uma rodada brutalmente longa e agonizante de chicotadas, Dalen é oficialmente declarado morto. Noah não sente remorso algum, mas entende que pode ter cruzado uma linha, já que Dalen tecnicamente pertencia à facção de Gilbert. Então ele decide visitar pessoalmente a propriedade de Gilbert para se desculpar, e para tornar o gesto mais convincente, instrui Shirley a algemá-lo. Ao chegarem à residência de Gilbert, Noah relata o incidente em detalhes e se desculpa por não tê-lo consultado antes de aplicar um julgamento tão severo. Mas Gilbert permanece surpreendentemente relaxado e assegura a Noah que ele não fez nada impróprio, pois Dalen nunca foi alguém de valor real. Pelo contrário, ele acredita que Noah o poupou de constrangimento ao eliminar um homem que cometeria crimes imprudentemente em nome de um príncipe. E com isso, Gilbert oficialmente absolve Noah de qualquer erro. Com tudo resolvido, Noah e Shirley se despedem. No entanto, enquanto se afastam, Shirley questiona se as algemas autoimpostas eram realmente necessárias, especialmente porque Gilbert parecia tão calmo.
mas Noah revela discretamente que Gilbert estava fervendo de raiva o tempo todo. No entanto, como Noah apareceu imediatamente para se desculpar, Gilbert não teve a oportunidade de liberar sua raiva e não teve escolha a não ser aceitar. Na manhã seguinte, Noah está em casa quando é subitamente notificado de que um membro da família imperial chegou solicitando uma audiência. Ele consente com a reunião e logo é apresentado a Dawn. Dawn explica que ouviu inúmeras histórias sobre as habilidades extraordinárias de Noah e expressa seu desejo de servi-lo. Noah concorda em aceitá-lo, embora sinta algo ligeiramente suspeito no comportamento de Dawn. Então ele ordena a Dylan que conduza uma investigação abrangente sobre seu histórico. Um tempo depois, Dylan conclui a verificação de antecedentes de Dawn, e assim como Noah imaginou, tanto Dawn quanto seus pais se comprometeram com Gilbert, o que praticamente confirma que Gilbert o enviou como um informante infiltrado. Os atendentes de um príncipe geralmente são regidos por regulamentos estritos sobre com quem podem se associar. Então é bem normal que se casem dentro do próprio círculo, tenham filhos e os criem para se dedicarem ao mesmo príncipe desde a infância. Dawn é um desses filhos, mas mesmo que ninguém saiba que ele é um espião, Noah diz a Dylan para manter tudo em segredo por enquanto, pois esse pequeno segredo pode ser útil no futuro. Dylan concorda, mas não consegue deixar de se impressionar que Noah descobriu o verdadeiro papel de Dawn na primeira vez que se encontraram. Ainda assim, Noah não fez nada chamativo, ele simplesmente notou que, mesmo depois de conceder a Dawn permissão para servi-lo, suas estatísticas não aumentaram, e isso só poderia significar que a lealdade de Dawn não era genuína. Mudando de assunto, Dylan avisa Noah que o mercador que ele pediu para procurar relíquias raras chegou, alegando ter algo que pode interessar a Noah. Noah instrui que o homem seja trazido, e assim que o mercador entra e presta seus respeitos, ele revela o item que obteve recentemente, um enorme retrato. Noah fica um pouco surpreso, pois esperava algo como uma armadura encantada ou uma lâmina poderosa. Mas no momento em que ele se aproxima da tela, Leviathan se agita, o que lhe diz que há definitivamente algo estranho nisso. Ele pergunta ao mercador se o retrato carrega uma maldição, e o homem admite que sim. Para provar, ele mostra uma pintura duplicada feita na mesma época do original. E embora as duas peças pareçam quase idênticas à primeira vista, Noah percebe uma mudança sutil na expressão da jovem. Se a cópia deveria espelhar perfeitamente o original, a única explicação é que o original se alterou com o tempo. E como Leviathan reagiu, deve haver algum tipo de consciência selada ali dentro. Sem hesitar, Noah invoca Leviathan e usa seu poder para cortar a conexão entre o retrato e a consciência ligada a ele, finalmente libertando a garota aprisionada lá dentro. E embora o resultado seja exatamente o que Noah almejava, o mercador está compreensivelmente abalado, pois testemunhar um espírito sair de uma pintura definitivamente não era algo que ele antecipava, mesmo que ela carregasse uma maldição. Nesse momento, ele percebe que Noah parece estar falando com o espírito, o que o deixa completamente confuso, já que ela não fez um único som desde que saiu da pintura. No entanto, de alguma forma, Noah consegue ouvi-la, e através desse estranho elo, ele descobre que ela teve um fim cruel. O homem que criou a pintura a assassinou, depois misturou o sangue dela direto na tinta da tela, e foi exatamente por isso que sua alma ficou acorrentada e não pôde escapar. Mesmo assim, ser um espírito não lhe deixa muitas escolhas sobre o futuro. Então Noah calmamente oferece a ela um lugar ao seu lado se ela jurar lealdade a ele. E ela aceita sem hesitar. Com uma nova subordinada mágica garantida, a estatística de magia da Terra de Noah aumenta visivelmente. Mas isso é apenas parte do que ela oferece. O nome dela é Hiwa, e ela tem a capacidade de imitar a forma de qualquer coisa ou pessoa que já tenha visto. Para provar, ela instantaneamente assume a aparência exata do dono da loja. O dono fica paralisado, olhando para uma duplicata perfeita de si mesmo, mal conseguindo processar, mas suas capacidades não param por aí. Noah funde o poder dela com o efeito de seu anel, e seu corpo fantasmagórico se solidifica parcialmente, permitindo que o dono segure uma das mãos de Hiwa enquanto a outra permanece intocável. Uma habilidade tão flexível certamente será inestimável um dia. Então Noah expressa sua gratidão e diz ao dono que pagará o preço que ele definir, desde que continue procurando por artefatos raros como este, e o homem concorda prontamente. Pouco depois, Byron aparece sem avisar, o que pega Noah de surpresa, já que ele nunca pediu nenhuma entrega e definitivamente não esperava essa carga. Byron explica que é só o jeito dele de mostrar gratidão. Afinal, graças ao Noah, a Cindy conseguiu um cargo de serva no palácio e já subiu para o status de atendente, o que significa que ela agora compartilha a cama do imperador. Uma honra e tanto, uma distinção e tanto, viu? Noah percebe na hora que Byron não economizou nos presentes, estimando o valor em uns 30 mil rim, e Byron fica chocado que Noah calculou tudo com tanta precisão, sem errar um centavo. Dentro do palácio, as consortes são divididas em 4 níveis: atendentes, concubinas, esposas comuns e, acima de todas, a esposa legítima do imperador, a imperatriz. Como só pode haver uma imperatriz, Noah avisa Byron que a posição mais alta que Cindy poderia alcançar, realisticamente, seria a de uma esposa comum.
Embora Byron já entenda esse limite, seu único desejo é que Cindy conquiste o máximo do favor do Imperador que ela conseguir. Mas Noah deixa bem claro que só o carinho por si só não vai garantir a segurança ou o status dela não. As outras consortes não vão ficar quietas enquanto alguém as ultrapassa, e elas com certeza vão usar táticas sujas para derrubar a Cindy. O palácio é implacável, então Noah aconselha Byron a dar a Cindy todo o apoio financeiro necessário, garantindo que ela possa se proteger nesse verdadeiro campo de batalha de ambições. Byron assente, entendendo, e então parte para resolver a situação. No momento em que ele sai, Noah chama Zoe, pois tem algo importante para ela fazer. Ele pede que ela entregue pessoalmente uma carta à mãe dele, uma das consortes oficiais do Imperador. Zoe fica confusa, já que levar mensagens assim é normalmente responsabilidade do Dylan. Noah sabe disso, mas nenhum homem tem permissão para entrar nos aposentos internos onde as mulheres do palácio ficam, e essa restrição se aplica a ele também. Por isso, ele só consegue ver a mãe uma vez por ano. A carta explica que ele assumiu o papel de guardião da Cindy, e por isso gostaria que a mãe dele ficasse de olho na garota e garantisse a segurança dela. Zoe não resiste e pergunta se ele realmente planeja envolver a própria mãe para ter vantagem política, mas Noah responde calmamente que é simplesmente assim que as coisas funcionam no palácio, ué. Além do mais, não é como se ele tivesse um laço profundo com ela, de qualquer forma, considerando que ele só a viu umas poucas vezes em toda a vida. Então ele muda de assunto e pergunta casualmente a Zoe como a mãe dela tem estado ultimamente. Zoe diz que a mãe está bem e se sente incrivelmente grata por Noah ter dado a ela uma posição aqui na capital, mas algo tem pesado na mente dela. Ela hesita, sem saber se é sério o suficiente para mencionar, mas Noah insiste que quer ouvir sim. Então Zoe explica que parte das responsabilidades da mãe dela é trancar o portão todas as noites. E recentemente, enquanto cumpria essa tarefa, ela notou alguém rondando os arredores. Ela não conseguiu ver o rosto da pessoa claramente, então não faz ideia de quem era, mas a coisa toda pareceu bem estranha para ela. Noah imediatamente suspeita o que pode estar acontecendo, então agradece a Zoe por informá-lo e a instrui a dizer à mãe para manter esse assunto em segredo por enquanto. Naquela mesma noite, enquanto a mãe de Zoe vai trancar o portão como de costume, Dawn aparece de repente atrás dela e atinge seu pescoço com uma agulha envenenada, matando-a instantaneamente antes de sumir na escuridão. No entanto, à distância, Noah, Zoe e a mãe dela observam tudo em silêncio. Noah já havia previsto esse movimento porque sabia que o único a rondar a essa hora seria Dawn, e se Dawn acreditasse que a mãe de Zoe o tinha visto, ele com certeza voltaria para silenciá-la e proteger sua identidade como espião. Mas graças ao planejamento cuidadoso de Noah, quem Dawn acabou de assassinar não era a verdadeira mãe de Zoe, de jeito nenhum, mas sim Hiwawa, perfeitamente disfarçada na forma dela. O poder de Hiwawa permite que ela produza um cadáver totalmente realista. Então Noah pede a Zoe que leve o corpo de volta à sua cidade natal para que possa ser enterrado adequadamente. Naturalmente, isso é apenas uma cobertura de curto prazo para garantir que Dawn não perceba que a mãe de Zoe ainda está viva, respirando, porque se ele percebesse, com certeza faria outro movimento contra ela. Noah também usa isso como motivo para conceder a Zoe alguns dias de folga, para que ela possa ficar ao lado da mãe. E as duas ficam imensamente gratas por ele ser tão atencioso. Algum tempo depois, Dawn aparece gravemente ferido e enfaixado dentro de uma pequena cabana na floresta com Noah sentado ao lado da cama dele. No momento em que Dawn recupera a consciência, Noah calmamente diz para ele descansar, já que quase perdeu a vida lá fora. Aparentemente, assim que Dawn informou seu contato que havia eliminado a testemunha que o viu rondando, ele foi rotulado como um risco por agir imprudentemente como espião, e foi esfaqueado imediatamente. Noah explica que testemunhou tudo acontecer porque havia ordenado a Hiwawa que seguisse cada movimento de Dawn, e se ele não tivesse intervindo no momento certo, Dawn estaria inquestionavelmente morto. Dawn fica chocado que Noah descobriu sua identidade como espião tão facilmente, e finalmente entende por que o público se refere a ele como o príncipe sábio. Sinceramente, Dawn admite, ele preferiria ter servido sob Noah desde o início. Mas como já estava ligado ao comando de Gilbert, não tinha outra opção a não ser obedecer. Noah diz a Dawn para parar de falar como se a redenção estivesse fora de alcance. Porque, contanto que ele jure lealdade genuinamente, Noah está completamente disposto a aceitá-lo como um verdadeiro subordinado. Dawn é pego de surpresa e pergunta se Noah realmente pretende aceitar alguém como ele depois de todo o dano que causou. Noah o tranquiliza e afirma que não vai descartá-lo como Gilbert fez, mas deixa claro que se Dawn ousar traí-lo, as consequências serão muito piores que a morte, muito piores mesmo. Dawn assente e imediatamente jura lealdade a Noah. E desta vez, Noah percebe sua estatística de vitória subir um pouco, provando que a sinceridade de Dawn é real. No entanto, como Gilbert acredita que Dawn já morreu, ele precisará desaparecer por um tempo sob uma identidade diferente para evitar qualquer suspeita. Noah o instrui a se mudar para uma área isolada dentro de Almíria por enquanto, e Dawn fica profundamente comovido com o quanto Noah está arriscando por ele, que insiste em retribuir o favor. Ele duvida que isso vá compensar a generosidade de Noah, mas revela que possui informações cruciais sobre um presente que Gilbert havia oferecido ao Imperador.
No momento em que Noah ouve os detalhes, sua expressão muda em alarme e, sem hesitar, ele exige uma reunião imediata com o Imperador. E quando Noah fica cara a cara com o pai, ele não perde tempo dizendo para ele parar de tocar no vinho Poinix que Gilbert andava enviando. Esse vinho Poinix é produzido no próprio território de Gilbert, e por quase um ano ele o tem presenteado ao Imperador como um presente generoso. Então, para quem observa de fora, nada pareceria suspeito, já que tanto o Imperador quanto o Príncipe Albert o têm bebido abertamente há bastante tempo, sem mostrar nenhum efeito nocivo. Mas essa superfície calma era exatamente o que Gilbert queria. Com base nas informações que Noah obteve de Dawn, Gilbert engenhou o vinho para que fosse inofensivo em circunstâncias normais, sem levantar suspeitas. No entanto, no momento em que é tomado junto com um prato feito de garra de dragão, ele se transforma numa toxina letal, que mata na hora. E como o destino quis, o Imperador e o Príncipe Albert compartilham o costume anual de jantar garra de dragão juntos. Que coincidência, não? Ao permitir que as pessoas vissem o Imperador beber o vinho antes, sem problemas, Gilbert garantiu que ninguém conectaria seu vinho à eventual morte do Imperador, deixando-o completamente livre de culpa. O Imperador expressa sua gratidão a Noah por revelar esse perigo, e arranjos são feitos mais tarde para prender Gilbert por tentativa de regicídio. Com isso resolvido, Noah acredita que seu papel aqui está terminado e se prepara para partir. No entanto, algo na situação o incomoda, porque parece estranho que o Imperador, com sua extensa rede de inteligência, desconheceria um esquema desses, não é mesmo? Na verdade, o Imperador sabia do plano de Gilbert desde o início. Ele havia substituído silenciosamente cada garrafa do vinho de Gilbert por um substituto idêntico para se proteger, embora Noah descobrir a verdade e reportá-la não fosse algo que ele antecipava, de forma alguma. Tendo governado por muitos anos, o Imperador entende que inúmeros indivíduos o veriam morto de bom grado para reivindicar o trono, mas Noah claramente não está entre eles, e essa lealdade lhe traz conforto. Então, a partir de hoje, ele proclama Noah como vice-ministro de assuntos militares, além de seu papel atual como ministro da Justiça. Ele ainda nomeia Noah governador-geral do primeiro exército e deixa claro que se algum príncipe conseguir tirar sua vida, ele espera que Noah marche sobre a capital com o exército imperial. E uma vez que a cidade estiver segura, Noah terá autoridade total para decidir quem ascenderá como o próximo imperador. Um pouco depois, Noah se senta com o Imperador, com Albert presente para revisar as descobertas da recente investigação sobre Gilbert. Documentos ligados ao esquema de assassinato foram descobertos entre os pertences de Gilbert em sua propriedade, não deixando margem para dúvidas de que ele orquestrou a tentativa. O Imperador pergunta a Noah qual curso de ação deve ser tomado em seguida. Pela lei imperial, levantar a mão contra o Imperador é classificado como traição, e a punição para tal crime é ser cortado na cintura. Uma pena bem drástica, não é? Albert acredita que esse tipo de execução é apenas apropriado para alguém que tentou tomar o trono. Mas Noah percebe que o Imperador está hesitante, então ele oferece um caminho diferente. Ele sugere rebaixar a ofensa para a tentativa de assassinato, em vez de traição. Embora a pena ainda envolva a execução da mesma forma brutal, o momento ficaria inteiramente nas mãos do Imperador. Albert não vê valor nessa distinção, mas Noah está pesando tanto o arcabouço legal quanto o coração do pai, que é o que importa. Gilbert pode ter tramado para matar o Imperador, mas ele continua sendo seu filho, e a hesitação é apenas humana. Com esse ajuste, o Imperador poderia, na prática, deixar a sentença se arrastar indefinidamente, transformando uma ordem de morte em uma vida de confinamento. O Imperador fica grato pela consideração de Noah, mas Albert se recusa a ceder, insistindo que Gilbert deve pagar por seus pecados com a vida. No final, o Imperador cede e atribui a Albert a autoridade para definir a data da execução. Depois que Albert sai, o Imperador confidencia a Noah que ele normalmente lhe concederia as terras de Gilbert como recompensa por sua ajuda. No entanto, como Noah entregou a informação discretamente, uma recompensa aberta levantaria suspeitas, e os outros príncipes poderiam começar a tramar uns contra os outros na esperança de obter um favor semelhante. Por essa razão, o Imperador explica que dispensará recompensar Noah desta vez, e Noah aceita a decisão sem reclamar. Deixando esse assunto de lado, o Imperador lembra a Noah que ele logo retornará para governar seu próprio domínio, o que significa que ele deve começar a considerar sua futura noiva. Noah quase tinha esquecido, mas noivados por volta dos 12 anos são costumeiros dentro da casa imperial. A esposa principal é selecionada estritamente por vantagem política, deixando Noah com pouca influência sobre quem ele vai desposar, embora ele possa pelo menos tentar garantir o casamento mais benéfico possível. O Imperador propõe que Noah se case com a neta de seu tio, tornando-a prima de segundo grau de Noah. Adivinhos previram que os dois produziriam um herdeiro excepcionalmente inteligente, o que beneficiaria grandemente a dinastia. Noah concorda com o arranjo sem objeção e o Imperador declara que iniciará as conversas de casamento imediatamente. Assim que retorna para casa, Noah manda trazer Dawn à sala de conferências. E no momento em que Dawn entra, ele começa a tremer, lembrando-se muito bem que Noah uma vez disse que despreza a traição acima de tudo. E da perspectiva dele, virar as costas para Gilbert conta como exatamente isso. Ele se resigna a qualquer punição que o aguarde e implora a Noah que pelo menos lhe conceda um fim rápido e indolor. Mas Noah o manda ficar de pé porque ele não é um tirano que distribui execuções por impulso, não.
Ele explica que convocou Dom por duas razões, e a primeira é para avisá-lo que Gilbert já foi executado e a autoridade que sua propriedade outrora comandava foi completamente desmantelada, então não há mais ninguém que buscaria vingança contra Dom. Em segundo lugar, já que Dom forneceu informações que desempenharam um papel fundamental na prisão de Gilbert, Noah o informa que ele merecidamente ganhou uma recompensa, e em circunstâncias normais, a compensação seria de 1000 rim, mas Noah decide aumentá-la para 10.000 rim no caso dele. Ele até estende uma oferta para garantir-lhe um cargo oficial, se ele desejar um, e Dom fica sobrecarregado pela generosidade de Noah. Então ele jura lealdade absoluta e promete dedicar o resto de sua vida a servi-lo, com todo o coração. Depois que Dom se despede, Noah convoca Zoe e diz a ela que agora que Gilbert e sua facção foram eliminados, a mãe dela não precisa mais permanecer escondida, e Zoe expressa gratidão sincera ao ouvir isso com o coração cheio. Algum tempo depois, Noah passeia pelo mercado com sua criada quando um barulho alto chama sua atenção. Curioso, ele se aproxima para investigar e descobre uma jovem desafiando publicamente qualquer um presente a enfrentá-la numa luta franca de punhos. Os termos são simples. Pague uma taxa de entrada de 3 rim e a enfrente numa luta justa 1 contra 1. Se ela vencer, ela fica com a taxa, e se o oponente prevalecer, ele a reivindica como sua escrava. Toda a situação parece imprudente e perigosa, e Noah sente o desejo de intervir. No entanto, embora a lei proíba claramente o tráfico ilícito de escravos, ela não proíbe um indivíduo de se vender voluntariamente, o que significa que esse arranjo tecnicamente não viola nenhum estatuto. Logo, um homem da multidão se adianta para aceitar o desafio, cheio de confiança em sua capacidade de derrotá-la. No entanto, em questão de momentos, ele está espalhado pelo chão, derrotado e totalmente desgraçado. Que vergonha! Nos minutos seguintes, mais 15 desafiantes se apresentam, mas cada um é subjugado sem esforço, deixando os espectadores hesitantes em arriscar a mesma humilhação. Eventualmente, um último desafiante decide confrontá-la, e a mulher o instrui a pagar a taxa de entrada para que possam começar. O homem zomba e afirma que o pagamento é desnecessário, já que ele tem certeza de sua vitória. E sem aviso, ele avança sobre ela e ela se prepara para desviar do golpe que se aproxima, mas de repente, uma parte do corpo dela fica dormente. E antes que ela possa sequer compreender o que está acontecendo, o homem desfere um golpe esmagador que a deixa inconsciente. Por um breve segundo, toda a multidão fica em silêncio total, porque eles não conseguem processar como o homem conseguiu derrotá-la tão facilmente, assim, do nada. E com um sorriso presunçoso, o homem anuncia que ela pertence a ele agora, reivindicando-a como sua escrava. Mas Noah imediatamente interrompe e calmamente aponta que as regras foram claramente violadas. O duelo deveria ser uma luta limpa 1 contra 1, mas era óbvio que um de seus aliados havia disparado algum tipo de dardo paralisante na mulher das laterais. O homem tenta ignorar e negar tudo, mas Noah já o identificou e libera uma onda de pressão mágica que instantaneamente nocauteia o culpado. Depois disso, fica dolorosamente claro para todos que Chad estava trapaceando desde o início. Que feio! Chad, furioso por ser exposto na frente da multidão, avança direto em Noah numa fúria cega. Mas essa carga imprudente termina exatamente como qualquer um preveria, porque em segundos, Noah desfere alguns cortes de aviso deliberados e Chad cai no chão, sem chance. É óbvio que ele não tem chance, então ele se levanta às pressas e foge antes que possa se envergonhar ainda mais, desaparecendo na multidão enquanto jura que um dia se vingará. Não muito depois, a garota recupera a consciência, esticada num banco com Noah sentado ao lado dela. Aliviado ao vê-la ilesa, Noah gentilmente pergunta se ela se lembra do que aconteceu antes. A lembrança dela é nebulosa, mas a última memória clara que ela tem é de lutar contra algum oponente aleatório na arena. Então, bem no meio da luta, as pernas dela perderam abruptamente toda a sensação e a partir desse ponto tudo fica em branco. Noah explica que Chad recorreu à trapaça e arranjou alguém para envenená-la durante a luta, e a garota queima de raiva ao ouvir que ele se rebaixou a uma tática tão desgraçada. Ainda assim, Noah não a deixa escapar e a lembra que apostar sua liberdade e se oferecer como escrava por algo tão imprudente foi incrivelmente tolo e perigoso. Ele pergunta o que poderia tê-la levado a fazer uma escolha tão desesperada, afinal. E é aí que ela admite que está completamente sem dinheiro. Ela viajou para essa cidade para participar do exame de seleção de cavaleiros deste ano, que por acaso é supervisionado pelo 10º príncipe desta vez. Infelizmente, ela não conseguiu passar, e sem fundos suficientes para fazer a viagem de volta para casa, ela estava tentando juntar o que podia para sobreviver. Ouvir isso deixa Noah genuinamente intrigado, porque é difícil para ele acreditar que alguém com o nível de habilidade dela não se qualificou para a seleção de cavaleiros. Mas há mais do que isso. Depois que ela completou o exame, o 10º príncipe a convocou pessoalmente aos seus aposentos privados. Lá ele deixou claro que a única maneira de ela passar seria se ela lhe fornecesse certos favores. E quando ela recusou categoricamente, ele a dispensou e negou-lhe a posição de cavaleiro. Noah considera a situação cuidadosamente, e com base no que ele sabe sobre o 10º príncipe, não o surpreende em nada que o homem fizesse algo assim. Que coisa, hein?
Virando-se para ela, Noah pergunta se ela ainda pretende se tornar uma cavaleira. E quando ela firmemente diz sim, ele decide reconhecer sua determinação. Ele entrega a ela 100, o suficiente para cobrir suas despesas de vida na cidade, até que o próximo exame de seleção de cavaleiros aconteça. Ele até instrui sua criada a providenciar alojamento adequado para ela. E naquele momento, a mulher começa a entender que Noah está longe de ser um jovem nobre comum. Infelizmente, Chad não teve cérebro para perceber isso. Então, em vez de engolir o orgulho e seguir em frente, ele foi reunir seus amigos e voltou furioso para atacar Noah. E assim como qualquer um com bom senso preveria, terminou terrivelmente para eles, com Noah os destruindo completamente por fazerem essa palhaçada. E uma vez que estavam espalhados pelo chão gemendo, Noah avista um dos cavaleiros do 10º príncipe parado por perto. Pelo jeito que o cavaleiro não fez nenhum esforço para interferir, Noah percebe que ele provavelmente foi subornado para deixar o ataque acontecer. Mas no segundo em que o cavaleiro percebe que está lidando com o 13º príncipe, ele entende o quão desastroso esse erro poderia ser. Então ele rapidamente abaixa a cabeça e implora por misericórdia. Já que o cavaleiro nunca realmente pôs a mão nele, Noah decide ignorar isso desta vez, embora ele deixe claro que Chad e sua turma não vão se safar tão facilmente de jeito nenhum. Observando tudo acontecer, a mulher finalmente liga os pontos sobre quem Noah realmente é. Não resta dúvida de que ele é o 13º príncipe, mas o que realmente a impressiona é o quão pé no chão ele é. O tempo todo em que falou com ela, ele nunca exibiu sua patente ou tentou intimidá-la com ela, nem por um segundo. Bem então, Noah percebe um homem sentado num banco próximo aplaudindo-o. À primeira vista, ele pode parecer um espectador comum, mas Noah instantaneamente o reconhece como o tio do imperador, o famoso príncipe relâmpago, Indra Hera. Várias décadas antes, quando o imperador ascendeu ao trono pela primeira vez, ele era muito jovem para governar o reino adequadamente. Então Indra assumiu como regente e administrou o império até que o imperador estivesse maduro o suficiente para governar sozinho, com toda a sua sabedoria. E quando esse dia chegou, Indra abdicou do controle sem a menor resistência e se retirou da vida política, preferindo retornar à sua terra natal para viver tranquilamente, o que o torna alguém profundamente digno de respeito. Indra fica satisfeito que Noah o reconheça, mas não tem paciência para formalidades, então ele faz um gesto para Noah se sentar ao seu lado. Ele pergunta se Noah entende o motivo da visita, e Noah responde que presume que Indra veio avaliá-lo, já que ele está prestes a se casar com sua neta. Indra confirma, então Noah calmamente pergunta o que aconteceria se ele não atendesse às suas expectativas, e Indra responde que nesse caso, ele simplesmente não permitiria o casamento. Noah o lembra que o noivado foi decretado pelo próprio imperador, e rejeitá-lo poderia ser interpretado como um desafio à ordem imperial. Indra reconhece o fato, mas ele também sabe que o imperador jamais usaria tecnicalidades contra ele. Afinal, Indra praticamente o criou desde criança e o imperador o tem em altíssima consideração. Se fosse qualquer outra coisa, Indra jamais questionaria a autoridade do imperador. Mas quando se trata de sua amada neta, ele precisa confirmar pessoalmente que o homem ao lado dela é realmente digno. Noah acena em compreensão e pergunta se isso significa que ele passou no teste. Indra responde que o veredito ainda não foi decidido, e no instante seguinte, uma pressão invisível começa a esmagar Noah de todas as direções. Noah imediatamente reconhece o movimento como o mesmo método que ele usa para subjugar seus inimigos, então ele se prepara para revidar. Mas então ele se dá conta que, dada a idade avançada de Indra, ele provavelmente é muito mais forte neste ponto, e esmagá-lo completamente só envergonharia o velho na frente de todos. Então ele se contém deliberadamente, aliviando a pressão o suficiente. Indra sente a força emanando de Noah, e em um piscar de olhos, ele entende que o jovem à sua frente é mais do que qualificado para estar ao lado de sua neta, especialmente porque é óbvio que Noah está se contendo por puro respeito. Satisfeito com o que testemunhou, Indra diz a Noah que espera que ele cuide e proteja sua neta de agora em diante, e Noah aceita a responsabilidade sem a menor hesitação. Para marcar o momento, Indra sugere que todos compartilhem algumas bebidas, e ele joga um anel para Noah como um presente pessoal. Noah o pega com destreza, e quase instantaneamente, uma voz profunda e imponente ressoa dentro de sua cabeça. Em um piscar de olhos, a paisagem ao seu redor se dissolve, e ele se encontra sozinho no centro de uma vasta planície aberta. Antes que ele possa entender completamente o que está acontecendo, um enorme touro mágico avança em sua direção a uma velocidade aterrorizante. Ele exige que Noah prove ser digno de empunhar sua força. E a essa altura, Noah entende perfeitamente bem esse tipo de teste, então ele saca Leviatã e, sem pânico, derruba a fera em um movimento decisivo. Quando o touro desaba e fica imóvel, ele se rende a Noah e o reconhece como seu mestre. Enquanto Noah revisa seu status e nota um mais C adicionado ao lado de sua habilidade de luz, o touro caído de repente começa a falar justamente quando ele está examinando a mudança. No momento seguinte, Noah está de volta à realidade, e a julgar pela expressão em seu rosto, Indra imediatamente sabe o que aconteceu. A entidade que Noah acabou de superar é chamada Behemoth, uma criatura mágica excepcionalmente formidável que possui uma habilidade rara. Enquanto Indra explica, Noah casualmente desliza o anel em seu dedo e pega uma chaleira que estava por perto.
No instante em que sua mão faz contato, o metal se transforma em ouro puro. Indra não consegue esconder seu espanto, porque mesmo no auge de seu próprio poder, ele nunca conseguiu subjugar Behemoth, e Noah o realizou no que pareceram segundos. Depois, Noah conjura uma encarnação em miniatura da forma de Behemoth, e diz a Indra que ele pode se fortalecer fazendo essas pequenas versões lutarem entre si. Indra está completamente perdido, então Noah decide demonstrar e invoca Leviatã, Huawa e Luthier. No entanto, assim que eles aparecem, um fenômeno incomum começa a se desenrolar. Parece que décadas se passaram desde que todos esses 4 artefatos místicos foram reunidos em um só lugar ao mesmo tempo. E agora que eles estão reunidos, algo extraordinário está prestes a acontecer. Obrigado por assistir. Se você gostou do resumo e está animado para o próximo episódio, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos resumos diários.